Montagem para entrar no ar. 1, 2, 3. Fala, turminha, tudo bem? Como que você tá? Sejam todos muito bem-vindinhos aqui no YouTubers de Direita. É um prazer ter você aí do outro lado, lembrando que é muito importante aquele like maroto, aquele compartilhamento, se inscreva no canal e lembre-se, juntos somos mais fortes, tá? O que eu quero dizer para vocês agora? Essa live é uma das lives muito importantes para a gente debater alguns pontos bem interessantes. E você que está aí do outro lado, muito obrigado. Já se inscreveu, compartilhou? E hoje eu vou dar a honra aqui ao nosso irmão Alberto para estar apresentando todo mundo aí na live, tá? Alberto, tá com você a apresentação hoje de todos aí, tá bom? Ô, Lisboa, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nesse projeto bacana, YouTubers de Direita. Você que está chegando agora, compartilhe, dê seu like, manda para grupos do WhatsApp, porque como está acontecendo todas as noites, nós estamos presentes aqui para discutir um pouco mais sobre o futuro do nosso Brasil, sobre o que acontece no dia a dia da política brasileira, enfim, aquilo que nos interessa, tá? Nós estamos aqui presente com o Renato, com o Ravox e com a deputada Carla Zambelli, já está aqui junto com a gente. Eu vou passar para o Renato fazer as considerações aí, cumprimentar, aliás, né, cumprimentar o pessoal. Boa noite, Renato. Boa noite, Alberto. Boa noite, Lisboa, Ravox, Carla, muito bem-vinda, tá? Bem-vindo todos os amigos que estão acompanhando, já estão bombando a nossa live. Mal iniciou, já está bombando. Então, contamos com você. Compartilha, distribui, fala que estamos ao vivo aqui, porque muitas dúvidas aqui serão esclarecidas, né? Vamos dar voz à deputada Carla Zambelli para também fazer essa comunicação com vocês. E vamos falar aí sobre as manifestações que estão chegando, né? Tem umas perguntas aqui que eu quero saber muita coisa. Tá bom? Tá com você aí, Ravox. Boa noite, pessoal. Boa noite, deputado. Uma honra estar com a senhora aqui hoje nesse nosso debate aqui, essa conversa entre nós. Boa noite a todo o pessoal que está acompanhando essa live. Já é bastante importante lembrar vocês, curtam essa live, compartilhem com os amigos que não sabem dela ainda e ajude a fortalecer verdadeiras vozes de direita nesse nosso Brasilzão, velho de guerra. Quero deixar para vocês agora 26 abraços e 26 beijos. Tamo junto. Muito obrigado. É contigo, meu irmão. Boa noite, deputada Carla Zambelli. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Estou aqui para responder o que vocês quiserem. Então, agora aí... Chegou chegando, hein? Agora, então... Sentimos firmeza. Então, vamos partir aqui. Mas, deputada, eu vou começar a perguntar para a mesma aqui, pedir permissão para não chamar de senhora, né? Porque a gente tem mania e costume de chamar deputados e senadores de senhora e senhor, mas eu vou mais da formalidade aqui de trazer a mesma do povo e conduzir com a pauta que nós tínhamos preparados para o dia de hoje, que é a chamada PEC anti-Mourão. Vou fazer uma ilustração e quero que a mesma dê a sua opinião em relação a essa PEC. Os deputados Henrique Fontana e Paulo Teixeira, ambos do PT, eles protocolaram na quinta-feira retrasada uma proposta de emenda da Constituição propondo eleições diretas em 90 dias caso o afastamento definitivo do presidente da República, governadores e prefeitos. Aí eles enfeitam aqui toda essa emenda aqui da Constituição, diz que apelidou na casa, mas que não foram eles que apelidaram, a PEC como anti-Mourão. Eles negam que seja algo contra ao general Mourão. E o que me chamou a atenção quando a mesma aceitou o nosso convite é que eles disseram o seguinte, e aí foi publicado pela grande mídia, e a gente tem que tomar cuidado com o que a grande mídia publica nos dias de hoje, mas em contrapartida eu também não vi os deputados do PSL falar algo contrário. Ele disse o seguinte, nós temos mais de 200 assinaturas para essa PEC ser analisada, é necessário 171 assinaturas, e nas assinaturas existe deputados do PSL assinando ela. Deputada, eu gostaria que a mesma comentasse sobre essa PEC anti-Mourão. Estaria o PT, pelo menos em mente, ou teria isso sendo arrastado pelos corredores da Câmara dos Deputados, que estaria em mente a queda do presidente Bolsonaro e, por consequência, a queda também do vice? Bom, vamos
Vamos lá, realmente essa PEC andou rodando lá na Câmara, e para que bem tranquila e que as pessoas entendam o que eu quis dizer, as pessoas precisam entender um pouco como que funciona a dinâmica dali da Câmara. Quando você tem frente parlamentar, PEC, e tem alguns outros projetos que você precisa de assinatura, ou o deputado pega a assinatura ali no plenário, que ficam nos corredores chamando os deputados para poder assinarem. Em geral, o que eu percebi? Eu já percebi que tem, assim, coisa que você assina e que, de repente, não era exatamente o que a pessoa te contou. Assinando coisas e percebi que, por exemplo, frente parlamentar, eu só assino se for gente de direita ou se né, o tema for um tema que eu corrobore com aquele assunto e que eu acho que vale a pena a gente abrir uma frente parlamentar e ter desgaste com isso. Eu assinei algumas no começo, mas quando eu vi essa PEC do Mourão, quem veio me mostrar, um delegado amigo meu do meu lado, ele falou, é PEC e tal, assinou, mas ele assinou não em votar favorável à PEC, mas sim para que a PEC ande, né, que é uma coisa assim, fazer com outro que eu gostaria que fizesse comigo, de repente você não concorda com a PEC, mas você assina para a pessoa poder pelo menos apresentar o projeto. Aí, quando chegou para mim, eu falei assim, é PEC de quê? PEC para, em caso de impeachment, a gente poder ter não assinar. Aí eu falei, como assim? Peraí. Aí eu falei, em geral, PEC eu não assino. Cadê o texto? Aí eu fui ler o texto. Eu falei, não, essa PEC eu não assino. E não assinei. Só que aí nisso, ele saiu, eu peguei e falei, porra, deputado, você assinou essa PEC aqui é anti-Mourão. Se o presidente cair, o Mourão não pode assumir. Ele falou, o quê? Aí ele se assustou e não percebeu que ele assinou isso. Porque o texto pequenininho que eles colocam não dá a visão do que é. Só que eu tenho cuidado de olhar de quem que é a PEC, então eu vi que era do Paulo Teixeira, eu tenho cuidado de olhar o texto e tal. Hoje em dia, eu não assino mais PEC. A pessoa passa querendo assinar PEC comigo, eu falo, não assino PEC. Se a pessoa quiser o PEC, aí eu vou pensar se eu vou assinar ou não. Tá certo, Renato. Pode continuar, deputado. Achei que a mesa tinha terminado. Tem um detalhe. Tá? Não, é porque tem um detalhe. Isso, por exemplo, PEC, vai ser difícil de eu pegar assinaturas, porque eu estou negando assinatura para todo mundo, por causa justamente dessa PEC aí. Então, só para completar, existe sim uma intenção de se votar essa PEC o mais rápido possível, para em caso de vacância de poder, no caso do Bolsonaro, e aí a gente pode lembrar também renúncia e tem morte, assassinato, ou seja, em caso de morte, vacância do poder, ou seja, de forma que não volte, né, o vice-presidente também não assumiria. Ou seja, o vice-presidente só vai servir para, em caso de viagem, assumir a presidência. Vai lá, Renato. Tá dando umas travadinhas só, né? Pegando esse tema, Carla, o que eu queria perguntar, trazer aqui? Porque a gente fica meio vendido em muitos assuntos, né? Os bastidores nós desconhecemos. A nossa grande preocupação com o Bolsonaro, vamos falar dele aqui, nessa questão, porque vemos essa PEC com grande preocupação. Quando eu recebi do Paulo do BBT TV, na hora eu já imaginei. Aí tem um grande esquema. Eu já imagino desde o mais maligno até o mais brando. A gente fica sem saber. Eu queria saber do clima, se você pode falar pra gente, ali, o que você está sentindo? Existe realmente essa movimentação para tirar o Jair Bolsonaro, na sua ótica ali de dentro, das entranhas ali? Olha só, tudo começou a mudar de 2 semanas para cá, tá? Não existia clima nenhum, a gente estava num clima muito legal, todas as votações do governo, tudo que era colocado do governo para ser votado, a gente estava ganhando de 350 votos para cima, numa toada boa, tá? Lembrando só uma coisa, essa PEC aí, anti-Mourão, se ela for aprovada, ela não deveria servir para quem já está eleito, tá? Então, assim, uma PEC dessa não pode ser inconstitucional que ela fosse considerada para quem já está eleito, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro. Mas também era constitucional que ela também perdesse a elegibilidade dela, né? A gente sabe que nem tudo que é correto acontece nesse país. Por isso a minha preocupação.
Então, qual que é a minha preocupação nesse momento em relação a essa PEC? E realmente pode acontecer de, em seguida dela, tentarem montar algum plano contra o Bolsonaro. A gente está tentando aprovar agora um excesso de crédito, porque as contas do Brasil não fecham com as receitas que a gente tem. Então, a gente precisa de um excedente de crédito, vender título para conseguir receita, para conseguir pagar os professores, Bolsa Família. Então, foi solicitado 248 milhões de excedente de crédito para vender título público, para que sejam pagos esse ano aposentadorias, professores e Bolsa Família, tá? Assistência social. O que vai acontecer se a gente não conseguir aprovar esse excedente? Ou o Bolsonaro fica sem pagar isso daí, Bolsa Família, tal, aposentadoria, ou ele vai ter que pedalar. Então, o que está acontecendo? Existe, sim, chance de eles conseguirem encontrar pelo em novo, e aí eu, sinceramente, hoje não há nenhum motivo para que o Bolsonaro sofra impeachment, nenhum. Mas a gente sabe que eles são terríveis e que tudo pode acontecer. O clima, como é que tá? Desde a MP 870, que foi votada na quinta-feira, sem ser nessa agora, na anterior, o clima mudou no Congresso. O que é essa MP 870? Era a reforma administrativa que diminuía de 29 e o Bolsonaro fez algumas mudanças de atividades, tirando a atividade, por exemplo, do COAF, que era original da Fazenda, mudou para o Moro, aquela, esqueci agora, foi para Damares, um pedaço dessa FUNAI, desculpa, um pedaço da FUNAI, que era a demarcação de terra indígena, foi para a Secretaria de Assuntos Fundiários. Então, teve toda uma 170, foi a principal MP, né, dos ministérios, que eram muito importantes que a gente mantivesse em vigor. Quando o governo faz uma medida provisória, ela é uma lei expedida pelo governo, então ela precisa passar pelo Congresso. Faz-se uma comissão especial, e nessa comissão especial tem senadores e deputados. Então, é uma comissão na quinta-feira anterior, sem ser nessa agora, na anterior. Nessa votação, e mais uma série de partidos votaram contra a gente, colocando o COAF longe do Moro, poder falar com o Ministério Público em casos de corrupção, lavagem de dinheiro e colocar mais 2 ministérios. Criaram nessa comissão especial dentro do Legislativo mais 2 ministérios. E, além disso, tiraram a FUNAI da Mares e colocaram para o Moro, e pegaram os assuntos fundiários, remarcação de terra indígena, e colocaram para o Moro. Ou seja, o Moro ficaria responsável por viajar e fazer remarcação de terra indígena. Então, assim, coisas que não tinham nada a ver. Quando na quinta-feira aconteceu isso, a coisa começou a eclodir. Por quê? Isso eu expliquei numa live agora. Explicar, principalmente porque vocês são formadores de opinião. Essa votação foi com o Onix e com a Joyce Hasselman. Eles acordaram com esses caciques do Centrão de que tudo bem, vamos criar mais 2 ministérios, tudo bem, vamos tirar a COAF do Moro, que era para poder, assim, 90% da MP ficar como está e 10% eles tirarem algumas coisas. Quando isso chegou, a informação no PSL e nas bases nossas, no Novo também, etc., a gente falou, opa, peraí, a gente não aceitou, não. Porque quando a líder do governo veio falar conosco, ela disse assim, olha, vocês têm que votar a MP do jeito que ela veio da comissão e não pode pedir votação nominal. Aí foi o dia que eu explodi internamente, que ninguém sabe, isso foi quinta-feira da semana anterior, e junto com todos os outros deputados, a gente disse, não vamos aceitar isso. Vocês fizeram um acordo, isso é problema de vocês, isso não está fechado acordo com a gente. Então, isso gerou um atrito muito grande do Centrão e a líder do governo e o ministro Onix, porque aí o pessoal começou a não confiar mais no Onix. Ué, mas a gente fecha um acordo com o ministro da Casa Civil e esse começam a falar que não devia ter feito isso. E aí foi gerando todo nas redes de uma forma muito sutil, dizendo que precisava do público
e isso foi começando a tomar um vulto. O Bolsonaro não estava querendo dizer que precisava de manifestação, ele disse que queria que o povo brasileiro cobrasse, inclusive do governo, atitudes condizentes com o que ele prometeu durante toda a campanha. E aí isso causou uma crise, porque aí a gente foi pro o Centrão estava tentando criar ministério, estava tentando tirar o COAF do Moro, e o Centrão, por sua vez, o Centrão, quando eu digo, não são todos os deputados, tá? São aí uns 8, 10 caciques do Centrão. Esses caciques ficaram muito bravos, chamaram a convocação do ministro da Educação no plenário para poder provar que eles conseguem se juntar com a esquerda, PDT e tal, para poder mostrar para a gente que a gente não tem maioria. Foi quando a gente perdeu de 82 votos por 303 na convocação do ministro. Desandou. Então, a gente está vivendo um momento agora no Congresso de que eles estão com receio de que nessa... Você conversa lá com a Barbosa? Você conversa com a moça? Porque parece que acabou 9 horas. Desculpa, gente, que meu filho está fazendo aula particular aqui, que eu não tive como estudar com ele hoje. Acontece? A gente está vivendo um momento muito grave, porque o Centrão está achando que essa manifestação é para poder demonizar todos os deputados do Centrão. E eu tive um pouco de culpa. Tem áudio sem fazer a ressalva de que eram esses caciques os culpados, porque acontece, as pessoas não sabem como é que é o dia a dia no Congresso, né? Mas na nossa liderança não, mas em várias lideranças o cara fala, olha, você vai votar assim. E acabou, o deputado tem que votar. Por quê? Porque foi dado dinheiro para ele na campanha, porque ele entendeu? Porque ele deve alguma coisa para o partido, não. Ele está dentro do partido, entendeu? Tem essa coisa dentro da nossa esfera política de que o cargo não é do deputado, pertence ao partido e tal. Então, ele meio que deve isso para o partido. Essa manifestação do dia 26, aí desculpa se eu estiver avançando em outras pautas já, ela deve ter eu queria, deputada, pedir até para o Ravox fazer um questionamento, porque, assim, eu tenho várias perguntas que eu quero fazer no meio já dessa trajetória, desses bastidores, que eu acho que é importante. Nós estamos com 8 mil pessoas nos assistindo, e eu acho que é de interesse, até para que a gente possa trazer essas informações que são ricas, porque muita gente fica perguntando, mas como que funciona? Mas como que é? Será que isso é verdade? Será que aquilo é mentira? Tal? A sua internet está um pouquinho travando, nós estamos tendo mais, dá para pegar as palavras juntando. Eu só tenho medo de repente, não ser bem interpretada e, de repente, vir alguma resposta. A sua internet está um pouquinho travando. Mas deixa eu passar para o Ravox e a gente complementa, porque tem muita coisa já interessante que a mesma falou e eu acho importante ser indagado. Vai lá, Ravox. Legal. Deputada, bem, a gente, né, quando eu falo nós aqui, nós estamos de fora, nós somos a sociedade brasileira e temos o Congresso, ao que indica que aquelas casas eram para nos representar a sociedade brasileira, e assim, de fato, deveria, pelo menos, ser. Né? O que nós vemos hoje é o seguinte, o Brasil são 30 anos, aí 3 décadas patinando, e sempre na conversa, blá, 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 de sempre, aquela politicagem que nós já conhecemos perfeitamente bem. Nós podemos errar, às vezes, em algumas coisas, né? Mas as nossas percepções hoje, eu tenho certeza que elas estão muito próximas da realidade, do que acontece lá dentro. Mas hoje nós estamos com a senhora aqui, nesse bate-papo, né? Aí eu quero perguntar para a senhora o seguinte. Nós elegemos o presidente Jair Messias Bolsonaro. E nós o elegemos não é porque ele é bonito, ou ele é feio, ou porque ele imita, ou porque ele deixa de imitar. Nós elegemos Jair Messias Bolsonaro porque ele vai de encontro, as ideias do Bolsonaro vai de encontro com as necessidades reais da sociedade brasileira e também nas questões políticas do nosso país. Ou seja, hoje, o que a gente percebe no povão? Nós queremos que o Brasil mude definitivamente. Que o Brasil mude ou o Brasil mude. Nós hoje, deputada, nós temos consciência e ciência da riqueza que esse território nosso todo tem. Ouro, petróleo, diamante, minerais e por aí vai. Então, como nós podemos já estar aí com 30 anos aí, uma democracia que eu já nem digo jovem mais não, deputada. Sabe, 30 anos já são uma vida aí, tem gente aí que casou, já tem filhos com 30 anos de idade, ou seja, muito nós já deveríamos ter aprendido, politicamente falando, com democracias exemplares de outros países. Mas o que nós percebemos aqui no Brasil é a politicagem dos politiqueiros de sempre, né, predominando e dominando. Aí eu vou deixar a pergunta. Se nós votamos no presidente Jair Messias Bolsonaro,
por estar alinhado com a ideia dele, ou seja, o Brasil está de acordo com o que o Bolsonaro propôs. Por que aquelas casas? Por que o Congresso Nacional bate tanto de frente com as propostas que nós, brasileiros, escolhemos? Eu sei que é uma pergunta que a senhora poderia responder de outra maneira aí, não sei. Mas por que os deputados federais, senadores, teimam tanto? Eu vou te responder de uma maneira brasileira quer. Pode falar, deputado. Matemática. O Bolsonaro teve 50 e quase 60 milhões de votos, 58 milhões de votos. O PS de votos. Para onde é que foram os outros mais de 40 milhões de votos? Repete só quantos votos teve o PSL, não saiu, travou. Eu acho que foram 11 milhões, se eu não me engano. Dentro na Câmara de Deputados. E as pessoas que votaram no presidente Jair Bolsonaro votaram no Centrão também. Ou seja, nós somos culpados pelo parlamento que hoje nós temos no Brasil. É claro, isso é óbvio. Nós que votamos, é claro, né? Mas as pessoas, o que a mesma está comentando, então, aí, em resposta ao Ravox, as pessoas escolheram o Centrão. Vários deputados. Por que foram escolhidos de novo pessoas como... É difícil nomear, conseguir encontrar um. Mas, sei lá, gente do MDB... Vamos pegar lá no Congresso, lá no Senado. Por que o Renan Calheiros foi eleito de novo? Sou como Renan Calheiros. Você acha que o Renan Calheiros, todo mundo que votou no Renan Calheiros votou no Haddad? Ou teve muitos que votou no Renan Calheiros e votou no Bolsonaro? Então, assim, as pessoas... Mas deputada, perdão, se a senhora me permite fazer um adendo já nesse raciocínio da senhora, tudo bem que outros votos dividiram, aquela coisa toda, tanto que nós temos formado esse Congresso atual hoje, que, sinceramente, pelo menos não está representando os anseios da sociedade brasileira, e essa é a impressão que fica. Muito bem? Mas vamos pegar um ponto só. Tem várias. Por exemplo, nós temos 10 medidas provisórias que estão prestes a cair porque aquelas casas não trabalham, certo? Então, vamos pegar a reforma, essa nova Previdência. Nós entendemos que ela é absolutamente necessária para a saúde financeira e fiscal do nosso país. Nós estamos no final de maio, já iniciando o meio do ano. Será que os parlamentares, né, eu não estou generalizando, deputada, mas será que aquele Congresso é tão incapaz assim de focarem num assunto tão emergencial como a nova Previdência e não ter já aprovado isso, feitas as alterações que deveriam ser feitas, ou não, ou de repente até aprovar como o ministro Paulo Guedes nos trouxe? Será que não daria para ter feito isso já em março? Já não era para a gente estar discutindo outros problemas? Então, ficam entendimentos para nós, às vezes, duvidosos de algumas coisas, né? Então, por isso que eu falo para a senhora, por que essa coisa não anda? Eu acho que mais grave do que não andar a Previdência é você, por exemplo, ter a possibilidade de uma medida provisória cair e a gente voltar a ter 29 ministérios. A reforma da Previdência é um assunto bem, bem complexo. E existe um rito dentro da casa. Então, o primeiro rito tem que ir para a CCJ, tem que ser discutida a constitucionalidade dela. Dentro da CCJ, é votado assim, é constitucional ou não é constitucional? Para essas sessões. Por que foram diversas sessões? Porque a gente tem muito boa em serem horríveis, entendeu? Eles são muito competentes. Então, todas as possibilidades que existem, regimentais, de atrasar uma votação, eles fizeram. Todas. Se a gente tivesse ali menos gente da oposição, ou o regimento não fosse tão aberto para poder serem discutidos todas as possibilidades de defesa do contraditório, a gente teria conseguido passar em uma semana na CCJ. Mas tumultuar. Convoca ministro,
aí no dia da convocação do ministro fica lá o dia inteiro, aí de repente tem um dia ou outro que eles não dão presença para não dar quórum. Então, assim, todas as possibilidades eles fazem. E assim, dentro de uma PEC como essa, você tem audiências que têm que ser feitas, regimentalmente falando, para que seja aprovada a Constituição especial, também a mesma coisa. Tem um número, uma quantidade de sessões que são contabilizadas através das sessões de plenário. Tem dia, por exemplo, que a gente tenta ficar no plenário segunda e sexta, por mais que não tenha sessão deliberativa, mas para poder tentar dar quórum, para poder contar uma sessão, para poder contabilizar e ir mais rápido a comissão especial. Então, não é tão simples. Eu também imaginava isso, mas não é tão de fora. E aí, por exemplo, uma convocação do ministro. A gente gastou uma terça-feira o dia inteiro para votar a convocação e quarta-feira o dia inteiro para ele ser ouvido. Foi uma semana perdida, porque e votar coisas, por exemplo, atividades, acordos internacionais de estudo, acordos internacionais de turismo, são matérias acordadas, que todo mundo normalmente. Então, quinta-feira já é um dia que você não gasta para poder votar uma comissão especial tem comissão especial sim, tá? Da Previdência, mas uma quinta-feira no plenário não é um dia de votar a medida provisória, a não ser que o presidente da casa diga que vai ter sessão ordinária, que vai até tarde, aí as pessoas têm que mudar a passagem, etc. Porque dia de sessão mesmo é terça, quarta e quinta-feira até 2 horas da tarde. Eu tô morando aqui em Brasília, então eu chego segunda-feira mais cedo e vou embora. Quando eu vou quinta-feira à noite. Mas a casa não funciona assim. E assim, sempre foi desse jeito. Né? Deixa eu passar para o Renato fazer uma pergunta. Ele tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta que vai de encontro até as manifestações, Carla, que é a seguinte. Os deputados que são esquerda, né, e centrão aí, acabou caindo na graça do povo nessas últimas semanas, né, para o foco da pressão da manifestação. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, realmente colocar um pouquinho no fogo aí, né? Mas é o seguinte, eles estão sentindo realmente o quanto nós estamos indignados? Eles estão sentindo que nós estamos indo para as ruas? Nós estamos sacrificando um domingo que eu poderia estar com a minha família, porque trabalhamos, né? Temos que fazer o Brasil andar. E você, Carla, esteve desse lado, né? E eu acredito que você sabe qual é esse sentimento, porque é muito recente. Essa indignação que ferve, a nossa alma ferve. Eu falo aqui, e sabe, a gente vê a solução, mas vê uma barreira. Hoje eu estou com a visão de que alguns deputados são realmente essa barreira. Então, eles estão entendendo que realmente essa manifestação que nós vamos fazer, além do apoio ao Jair Bolsonaro, é um recado direto a eles, e se algum estiver assistindo, eu estou falando aqui. É um recado direto. Eles estão entendendo, Carla? Eles estão sentindo isso? Eu posso ser mega sincera com vocês, ao ponto de eu talvez me prejudicar no Congresso? Por favor. Pode. Eles sabem, sim. E a gente corre um risco, e aí estava o argumento da Janaína, que eu vou tentar explicar porque é um pouco complexo. Eles sabem que a gente está colocando os nomes dos deputados que são contra o governo Bolsonaro na frigideira, e isso significa que a gente pode ter assim, dentre várias outras coisas que podem acontecer, os principais 2 resultados são, número 1, a gente consegue mostrar que os deputados do governo vão pegar as ruas e a legitimidade que nós das ruas, eu me considero da rua ainda, tá? Mas nós e vocês das ruas o público, o eleitor, está me cobrando para que eu esteja do lado do governo. Então, por vocês que eu vote não ao governo, eu vou votar sim, porque eu estou sendo pressionado pelas ruas.
e eu tenho carinho por essas pessoas, eu tenho respeito por essas pessoas, esses são os meus eleitores e eu vou votar com eles. Esse seria o resultado esplêndido que a gente tem que tentar conseguir, tá? Para isso acontecer, existe um tom, e existe um limiar que é muito brando entre o que pode acontecer, que eu acabei de falar, e a próxima coisa. Esse tom, para que a gente possa conseguir o que a gente quer, é um tom de respeito, de educação, não de respeito ao corrupto, mas de respeito ao que aquele político representa. Ele representa as pessoas as quais o elegeram. Então, quando você trata ele dessa forma, você pode trazer ele para o seu lado, conquistá-lo e dar legitimidade a ele para ele poder brigar lá dentro do Congresso pelas pautas da rua. Esse limiar, acontece o seguinte, se a gente errar nisso daqui, nessa conta, a gente vai cair num outro antro, que é o seguinte, vocês estão nos pressionando? Então, vocês que são bolsonaristas estão pressionando nós que somos políticos a fazer o que vocês querem, com essa falta de educação e tal. Então, a gente é bandido? Se nós somos bandidos, então a gente vai frear a pauta do governo, não vamos passar a Previdência, não vamos passar esse excedente de crédito de 248 milhões, o Bolsonaro vai ficar sem crédito no mercado, o emprego vai começar a cair, quanto pior ficar, melhor, e em agosto, no máximo em agosto, quando o desemprego atingir taxas inimagináveis, porque a Previdência não foi aprovada, quando o povo começar a odiar o Bolsonaro, aí as ruas vão começar a encher, não a favor do Bolsonaro, mas contra o Bolsonaro. Mas, deputada, eu vou com a permissão do Lisboa, que tem 4 perguntas para fazer também, eu vou lhe fazer uma complementação. Nessa linha de raciocínio, eu não sou a favor do que a Janaína, com todo o respeito que eu tenho pela Janaína, pelo trabalho que ela fez para o Brasil, né, no trabalho do impeachment e outras coisas, não concordo com o posicionamento dela, sei que a mesma posicionou a favor do posicionamento da Janaína, mas que vai para a rua. Mas a minha pergunta vem justamente nesse encontro não, que é a mesma... Só uma correção. Eu não me posicionei a favor do que ela pensa, não. Eu estou tentando explicar que ela tem esse medo de o tiro sair pela culatra. Sim, mas eu vou colocar uma outra situação. Eu vou colocar uma outra situação, gostaria que a mesma respondesse. Será que os políticos não têm medo que o povo, na próxima manifestação, invada Brasília e peça para que todos os políticos que se acham o dono do pedaço, que eles possam sair com as mãos para cima de dentro do Congresso Nacional? O povo, Carla Zambelli, deputada, o povo está de saco cheio. O povo não aguenta mais. Nós não teremos fôlego até agosto. É um pulo. Agosto está aqui. Exato. Agosto está na curva. Nós estamos falando da manifestação dia 26, justamente para dar um recado aos políticos, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que nós não aguentamos mais. Nós trocamos o executivo e nós, respeitavelmente, vou lhe dizer com toda franqueza, nós tomamos um golpe com os deputados. Nós fomos golpeados pelas costas. Nós temos hoje deputados que pegaram o marmelo e estão se lambuzando. E estão achando, e aí eu vou concordar com o que a mesma falou, e vou lhe devolver para complementar. Eu acho que eles estão realmente com esse pensamento. Vocês querem fazer birrinha? Então nós não vamos votar. Vocês não vão votar? Então nós vamos tirar os deputados de Brasília. O povo vai para Brasília. Deputada, escuta o que esse cidadão pai de família está falando. O povo está prestes a marchar para Brasília. Direto. Sem dia e nem hora para voltar. Nós estamos prestes. Nós iremos tomar Brasília democraticamente. Ninguém está falando de quebrar. Não. Ninguém está falando disso. Ninguém está falando de invasão. Nós não iremos deixar deputados se moverem em Brasília enquanto não votar a favor do povo. É isso que vai acontecer, deputada. Será que os deputados, vou lhe devolver, não têm esse medo? Não temem por isso? É complicado para mim, você tem que entender o seguinte, que amanhã eu vou encontrar com esses deputados. Exato. E eu convivo com esses deputados e assim, tenta entender o seguinte, que o Bolsonaro, ele viveu 28 anos isolado ali, sem conseguir aprovar nada e tendo quase, eu não sei como ele conseguiu sobreviver, porque, eu tô fazendo exame do coração, porque eu já fui internada, já passei mal,
Eu tô tendo problemas de saúde, assim, que eu ainda não sei o que são, por ver certas coisas que vocês não têm ideia o que é estar lá e ver, por exemplo, o ministro Sérgio Moro, que é uma das pessoas que eu mais respeito nessa face da terra, e ver um cara como Paulo Teixeira tratando o juiz Sérgio Moro como se fosse um bandido. Então, quando eu escuto isso de vocês, me dá esperança, não me dá raiva, me dá, assim, acalento, me acalenta a alma, saber que a gente pode contar com as ruas, saber que, vindo para o lado de cá, que as ruas não nos abandonaram, entendeu? E que eu também não vou abandonar as ruas. Eu digo o seguinte para vocês, essa manifestação vai ser a temperatura para a gente entender como que eles vão fazer a partir dali. Essa semana a gente deve ter muita coisa. Na semana que vem, pós-manifestação, é que a gente vai saber como é que eles vão se comportar. Eu espero de verdade que, assim, ó, eu passei a vida inteira escutando do meu pai, uma gota de mel atrai mais abelha do que um barril de vinagre. Então, toda a minha vida e a forma como eu lido com as pessoas sempre foi tentar trazer de uma forma serena a melhor coisa para mim, para o meu filho, para minha família. Agora, eu também tenho um ditado assim: eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair. Eu digo para vocês, se mesmo com esse recado, se mesmo com o cuidado que eu estou dizendo para vocês terem, de conversar com os deputados do Centrão, que estão, não os caciques, mas os índios, que querem estar do nosso lado para poder votar, se mesmo com todo esse cuidado, esses caras continuarem votando contra nós, aí eu digo para vocês, quando houver um negócio desse tipo, no meu gabinete vocês podem entrar e podem montar acampamento. Opa! Parabéns. Aí sim. Já estamos dentro. É isso que nós queremos ouvir, deputada. Vocês entendem? Mas vocês entendem também o que eu estou passando? Com certeza. Porque é muito angustiante. Aí, por exemplo, vocês me desculpem rasgar o verbo aqui, mas na sexta-feira, quando eu coloquei no Twitter que uma deputada, liderança do governo, estava se juntando ao Centrão para fazer exatamente isso que todo mundo está vendo como uma coisa errada, eu fui de chavada. Disseram que eu estava dividindo a direita. Gente, eu nunca dividi a direita. Me lembrem uma vez que eu falei mal de uma pessoa de direita. A minha pergunta vai aí. Deixa eu passar agora, então, para o Lisboa, mas antes eu quero dizer para você que nós já estamos com quase 13 mil pessoas na live e neste momento nós estamos no número 1 no YouTube em todo o Brasil. Nós somos o número 1. Passamos quem? Passamos quem? Você está vendo aí? Parabéns. Não, eu só estou vendo aqui. Passamos o SBT. Nós, ao vivo não tem ninguém com mais acesso do que... Por isso eu peço para você se inscrever no canal, se inscreva aqui neste canal, porque nós vamos trazer outros políticos, compartilhe, dê o seu like, porque esse assunto é importante. Isso aqui, meu amigo, diz respeito à sua vida, à sua família, o seu amanhã. Vai lá, Lisboa. Lembrando também, um ponto bem interessante, você que está aí do outro lado, esse é o primeiro canal do YouTube que é realmente um canal conservador, apoiador de Bolsonaro, ok? Declarado patriota. É um canal youtubers de direita. Então aqui é pró-Brasil, tá? Não é minha vontade, não é de ninguém que reina aqui. A vontade que reina aqui é do Brasil. A primeira pergunta que eu vou fazer para a senhora, não, para você, tá? Você, seja bem-vinda, tá, Carla? A primeira pergunta que eu vou fazer é bem interessante, porque uma colocação... Eu coloquei no mudo. Você colocou no decorrer da conversa, que eu estou observando tudo, você colocou um ponto interessante. O Onyx Lorenzoni e mais a Joyce Haussmann, eles fizeram um acordo junto com o Centrão, justamente para tentar amaciar, para passar alguns projetos, foi o que ficou claro para mim, tá? O que acontece? Os deputados eleitos do PSL, porque o nome Bolsonaro veio com muita força nas eleições de 2018, tá? Eu acho que até o meu cachorrinho, se colocasse lá 17 dog, ele seria eleito. Porque realmente o fenômeno Bolsonaro e a rejeição petista, socialista, como o MDB, a molecada que tá junto com o MDB, Centrão, porque hoje os caciques têm nome. Nós queremos o nome dos caciques, tá? Porque a eleição é só 4 anos.
Então será só 4 anos. Estaremos aqui para lembrar ele, tá bom? Lembrar a sociedade. Eu queria saber de você o seguinte. Essa é a primeira pergunta. Essa jogada de Onyx Lorenzoni e Joyce Haussmann de tentar acordos com o Centrão, porque eu sei que ali deve ser misericórdia, uma panela de pressão, cada um buscando seu interesse, que é natural, tá? Porque se todo mundo brigasse pelo interesse do Brasil, o Brasil não estaria essa merda que tá hoje. Essa é a grande realidade. Eu tenho 36 anos. O Lula já comprometeu o meu futuro e o dos meus filhos. E aí? Quem vai pagar essa conta? Hein? Quem vai pagar? Eu só queria saber quem vai pagar. Então, a temperatura do povo hoje é o seguinte. Essas manifestações, segundo estatística, tá? Nós já puxamos aqui, mais de 1 milhão poderão estar nas ruas. Muito mais que isso. E o fato de você... A primeira pergunta é, até que ponto vale Joyce Haussmann e Onyx Lorenzoni fechar acordo com o Centrão? Essa é a pergunta 1. Até que ponto vale? Até que ponto é legal? Tá? Essa é a 1. A pergunta número 2, que é simples. Se os deputados estão com medo, porque eu observei o caso da Janaína Pascoal, ela colocar os Twitter, por que ela não é a primeira a convocar? Porque é democrático, eu posso me manifestar. Eu posso sair ali na rua, pegar uma placa, eu sou Bolsonaro, não precisa ter ninguém. Eu votei no meu capitão, deixa ele governar essa merda aí, porque a gente tá vendo os embaraços, tá? Por que ela mesmo não aproveita a influência do Twitter dela e coloca lá, vamos apoiar, vamos pra rua, eu vou apoiar. Não, eu tô com medo. É melhor você não sair. Porque isso pra mim, me desculpa, é covardia. Porque na guerra contra a Dilma esteve lá. E quando mais precisamos, se oculta. Eu tenho medo que seja um fracasso e ele fique pior. Vamos pra luta. Chama o povo, meu. Simples, resolveu a parada. Se eu fosse deputado, você acha que eu tava aí? Eu vou estar lá na Paulista. Vamos. Eu acho que é a lógica. Eu entendo dessa maneira. Eu sei que tem alguns sistemas lá dentro. Mas a minha visão é essa. Que ponto Onyx e Joyce Haussmann compensa fechar acordo com o Centrão? E por que a Janaína Pascoal, em vez de colocar, eu tenho receio, não vem com a gente. Não vem com a gente pra rua. Vamos levantar a bandeira do Brasil junto? Olha que lindo, olha. Olha que coisinha linda. Eu largo pra você essas 2 perguntas e depois tem mais aí. Tá com você. Olha, em relação à Jana, eu não vejo nenhuma e qualquer má intenção dela ou covardia. Eu acho que a Janaína Pascoal, ela... coisas. Então, assim, isso aí é minha... Eu respeito que você acha que ela é covarde, eu respeito que tem... Eu conheço a Janaína Pascoal há 4 anos, eu sei o que ela enfrentou. Então, assim, eu não acho que seja covardia, porque se tem uma coisa que a Jana não é covarde, eu tenho medo. Não é melhor o silêncio? Ela pensa... Não é melhor Talvez. o silêncio? Porque desestimular as pessoas... Porque, olha só, nós está do lado daqui, a gente não tem então, a gente não tem saúde. A gente não tem nada. Eu vivo na periferia, comunidade, o bicho pega, a gente não tem nada. Então não é melhor, às vezes o silêncio se faz poeta. A sabedoria do sábio não é abrir a boca, é ficar quieto. Às vezes não é melhor ficar quieto. Eu falei para ela que era melhor ela não falar nada. Mas ela tem medo de pecar pelo silêncio. Então, assim, eu acho que ao invés da gente... Eu discordo dela ter falado, discordo. Eu acho que ela deveria ter ficado quieta. Acho. Mas ela também, quando falou hoje que a candidatura do Maia como presidente, o que ela quis dizer? Quando o PSL apoiou enquanto partido a candidatura, ele deveria já saber que a legitimidade de se chamar uma manifestação contra essa mesma pessoa que ele apoiou não é mais a mesma. A legitimidade não tem os motivos dela, ela tem as razões dela. Agora, eu acho assim... Eu gostaria que a senhora repetisse... Teve gente que votou na Dilma. Deputada, eu gostaria que você repetisse, porque falhou bastante, e pelo que eu entendi, eu fiquei um pouco confuso aqui. Eu não entendi muito bem. A Janaína disse que não deveria apoiar Rodrigo Maia. Deixa eu ver se eu consigo... Eu não consegui, eu acho que está falhando, acho que você deve estar recebendo muito e-mail ou WhatsApp aí dá uma travadinha, talvez seja isso. O próximo do roteador, às vezes é bom ficar, porque o próximo ali não oscila tanto, entendeu? Que é pelo celular. Mas tenta explicar, porque eu acho que é importantíssimo isso que a mesma falou, e eu não consegui, cortou muito, deu para mim, mas eu quero...
Eu tinha desligado o Wi-Fi, agora eu liguei de novo para ver se ele está melhor do que o meu 4G. Ah, melhor Wi-Fi. Deixa eu tentar ficar bem perto do... É que a luz não é tão boa perto do roteador. Não, mas aí não vai pipocar tanto e dá para ter um raciocínio legal da conversa. Pode ficar tranquila. É porque eu achei muito interessante, deputada, quando a mesma... comentar? Porque a mesma disse algo aí em relação ao que a Janaína disse, em relação ao PSL, em apoio ao Rodrigo Maia, e que algo não seria legítimo. Eu gostaria que a mesma fizesse essa explanação novamente, por favor. Tá, vamos lá. Vocês lembram quando o Valdir, junto com a Joyce e o Bivar, anunciaram que o PSL apoiaria o Rodrigo Maia como presidente da Câmara? Lembro. Sim. O que a Janaína quer dizer? Ela quer dizer que se o PSL legitimou o Rodrigo Maia a ser presidente da Câmara, talvez não haja legitimidade para convocar uma manifestação contra o que o Maia representa. Mas a senhora não concorda que o PSL não é o povo? Concordo. E eu acho que o que acontece? Quando ela postou, ela não quis dizer... Eu acho que o começo da postagem não foi assim. Ela não queria que não acontecessem as manifestações. Ela acha que uma manifestação pró-Bolsonaro no governo... Porque, assim, manifestação pró-governo sempre aconteceu através de quem? Da esquerda. A direita nunca fez manifestação pró-governo, certo? Então, ela acha que ela não tem ainda a visão do que uma manifestação pró-governo pode acarretar. E que isso pode gerar um mal-estar com o Centrão, de repente, ao invés de a gente conquistar esses votos e reverter a situação em prol do Brasil, a gente chegue na situação que vocês acabaram de falar, de que se o Centrão não mudar os votos, o povo vai para cima. Então, gente, entendam uma coisa. Quando você se responsabiliza por algo, e aí eu vou contar para vocês uma pequena história. Em 31 de julho de 2016, ia ter uma manifestação pró-impeachment, e no começo de julho, em meados de julho, a Polícia Federal me procurou e disse que existia um perigo de ter uma manifestação, um atentado terrorista na manifestação. E pediram para eu cancelar a manifestação. O Vem Pra Rua continuou chamando, o MBL cancelou, eu cancelei, só que o fato de eu ter sido a primeira a cancelar, isso caiu muito em cima de mim. Ah, a cara é uma covarde, tá querendo esvaziar as ruas, etc, etc. Eu tinha sobre as minhas costas a responsabilidade de que, se eu insistisse na manifestação no dia 31/7, eu poderia ser uma das responsáveis por um ataque terrorista. Isso fez eu parar para pensar e me coloquei contra a manifestação. No dia 21 de julho de 2016, houve a operação hashtag. Quem tiver aí computador pode buscar. A operação hashtag da Polícia Federal, que prendeu terroristas que pretendiam fazer um ataque terrorista ou nas Olimpíadas ou em outro momento, que seria nas nossas manifestações. Quando eles prenderam os terroristas, aí eu chamei de novo para as manifestações. O que eu estou querendo dizer para vocês? A Janaína é uma pessoa que, quando ela procura fazer algo, ela pensa em todas as possibilidades. Talvez, o fato de eu estar apoiando a manifestação e isso dar errado depois, eu posso sentir a culpa, a responsabilidade. É lógico que eu sou uma formiguinha perto do que vocês são, do que todo mundo é. Mas o fato de eu, enquanto pessoa pública, estar chamando para manifestação, incentivando, explicando e pedindo, possa trazer para mim a responsabilidade de depois o Brasil dar errado, porque o Centrão pode virar contra a gente. E amanhã vai ter um monte de gente com o dedo na minha cara dizendo, Carla, a culpa foi sua, porque você não pensou nas possibilidades todas. Então, assim, só que eu sou o tipo da pessoa que eu prefiro pecar por fazer e me arrepender por ter feito do que me arrepender de não ter feito. Então, eu meto as caras, eu sou impulsiva, isso são defeitos meus. Então, assim, é muito raro eu dar para trás numa briga. Eu normalmente vou para cima na briga, entendeu? Então, quem será que está certo nessa história toda? Será que sou eu? Será que é a Janaína? Será que somos nós? Ou será que a Janaína daqui a 3, 4 meses a gente vai olhar e falar assim, poxa, é verdade, né? Talvez eu espero estar aqui dizendo que ela estava totalmente errada. Vai lá, Renato. Só complementar, rapidamente, Lisboa. Pede pro pessoal aí, Renato. A gente precisa que todo mundo dê um like no vídeo agora.
Like agora. Deixa o seu like, se inscreva no canal, é muito importante para que alcance mais pessoas, tá? É Temos rapidinho. 15 mil agora. Tem 15 mil, então a gente vai bater 20 e poucos mil likes agora se você der um like, é coisa rápida. Compartilhe, que é muito importante. E olha que bacana, o primeiro canal de direita, apoiador de Bolsonaro, e que nós estamos aqui realmente fazendo um filtro na internet, mostrando para você que está em casa, quem Fazendo realmente... nós pegou um momento aqui para fazer o seguinte, unir quem é de direita de fato, apoiar o capitão Bolsonaro, o governo Bolsonaro, mostrar as verdades do jeito que ela é, e que você vai entender. É com você, Renato. Like aí, turma. Eu Aí queria eu perguntar uma outra coisa. Só complementar nesse mesmo assunto, Carla, só complementar uma situação. Porque assim, eu votei na Janaína, aqui em São Paulo. Também. Votamos. Eu, até agora, não vejo um motivo para tirar o meu voto dela. Ao contrário do MBL, que eu entendi como uma traição, pois se mascarou, na minha intuição aqui também, a Janaína, eu acredito que eu entendi o que ela quer dizer. Pelo seguinte, aí vai minha pergunta complementando esse assunto. Será que ela não caiu nessas fake news que estão rolando dos extremistas? Porque nós sabemos que tem os extremistas que nos chamaram já. Olha, vamos, é um 142, é intervenção, vamos acabar com o Congresso. Não, calma, gente. Não. Não é isso a nossa manifestação. Como o Zacarias comentou aqui, ó, deixa o alerta aí, ó. Ele falou, ó, vamos dissociar as manifestações como convocação do presidente. É o povo. Não apoiamos agora a questão de acabar com o Congresso, vamos invadir, vamos quebrar. Não. Então, será que a Janaína não caiu nisso? E esse é o medo dela? Foi isso que eu compreendi, ela está com medo disso. Eu até comentei lá, falei, ó, Janaína, votei na senhora, para as próximas, acredito que vai ter o meu voto ainda, entretanto, nisso eu discordo. Como você, Carlos, já discordei de algumas coisas, e concordei em tantas outras. E outro ponto que eu deixo aqui para você bem claro, nesta briga, estando conosco, o que você vier a sofrer depois, nós estaremos com você. Isso pode ter certeza. O político tem que entender o seguinte, se ele está fazendo o trabalho dele com o povo, aquele que está sincero ao lado dele vai até o fim. Assim como estamos com o Bolsonaro. Exato. Porque ele está cumprindo o que ele disse. Então nós estamos com ele até o fim. E eles não estão entendendo isso. É até o fim. Então não seria isso que pegou a Janaína e ela está meio assim? Eu acho que pode ter sido isso. E assim, ó, apesar de eu ser amiga dela, e friso que sou amiga dela, gosto, confio nela, não vejo má intenção nela, eu acho que teve esse receio. Ela até falou assim para mim, Carla, mas você já viu que a esquerda está chamando também? Eu falei, Jana, olha só, em relação à esquerda, calma, porque desde 15 de março de 2015, depois até 13 de março de 2016, todas as manifestações que criaram um eco, né, que tiveram esse tamanho nas redes, a esquerda sempre falou que vai estar junto, que vai desmoralizar, que vai fazer. A polícia sempre fez um trabalho maravilhoso, o nosso trabalho com a polícia é muito legal e nunca deu problema, nunca quebrou um copo numa manifestação, entendeu? Então, assim, eu falei, enquanto a isso, fique tranquila. Então, ela estava preocupada com um leque de coisas, entendeu? Então, o que eu queria propor para vocês e para as pessoas que estão assistindo? Ao invés de ficarem, assim, super magoados, se acharem traídos pela Janaína, vamos focar no que é legal e vamos focar no que dá para mudar. A Janaína, é muito difícil ela mudar o raciocínio dela, porque quando ela emite uma coisa, ela acredita naquilo, ela não muda. Eu já sou mais, assim, flexível. Quando a pessoa me apresenta alguns argumentos, ela fala, realmente não pensei nisso, eu mudo. Ela não. Então, ao invés de a gente focar na Janaína, por exemplo, hoje, não estou dizendo para vocês fazerem isso, mas hoje eu mandei mensagem para a MBL e falei, olha, será que vocês não perceberam a besteira que vocês fizeram? Não é melhor chamar para as ruas? Porque, querendo ou não, ainda tem um pessoal aí de vocês que não foram atingidos ainda, e pode ser que a gente consiga mais gente para as ruas, olha que coisa boa. E aí eles não me responderam ainda. Eu falei, se vocês quiserem, eu até ajudo, eu intermedio e tal, porque quanto mais gente, melhor. O Nas Ruas, não tinha chamado no começo, também estava com medo da questão de invasão de STF, não sei o quê. Conversei com o Tomé Abducho mudou de ideia, chamou para as ruas também. Então, assim, a gente tem que focar agora em quem são as pessoas de agora até domingo que podem alcançar mais gente. Como que a gente pode fazer para alcançar mais pessoas, para irem muita gente na manifestação, para aquela Paulista ficar lotada de cabo a rabo de novo, entendeu? Assim, e a gente tentar tomar cuidado com o discurso.
Sim. Porque o que eu falei para vocês, isso daí pode ser um negócio que vai mudar o Brasil, e o Congresso pode ser que perceba, e as pessoas, os deputados que estão bem intencionados, pode ser que ganhem uma legitimidade que vai nos ajudar muito a conseguirmos votar todas as coisas que a gente precisa votar. Também, como pode acontecer, dependendo do tom de algumas pessoas, a gente conseguiu o efeito contrário, que eu não gostaria que acontecesse, de verdade. Eu acho que a gente está num momento do país maravilhoso. A gente nunca teve ministros tão maravilhosos como os que a gente tem hoje em dia. Moro, Damares, Tarcísio, Paulo Guedes, enfim. A gente tem uma equipe sensacional. A gente tem como mudar o Brasil agora. Assim, depende de nós, do pessoal que está assistindo, depende de vocês quatro, depende do pessoal que vai estar na manifestação, depende dos políticos que estão dentro do Congresso. A gente está aqui agora e daqui um ano a gente está comemorando, sabe? Comemorando que conseguimos conquistar novas coisas, que foi maravilhoso, etc. Então, eu sempre prefiro, assim, não sei se vocês conhecem como é que chama? O hino do Exército, mas ele fala, né, a paz amamos com louvor, a guerra só nos causa dor, mas se um dia a nossa pátria for, enfim, desmoralizada, como é que é a palavra? Fibra de herói, né, deputada? Hã? Fibra de herói, né? Isso mesmo. Se um dia a nossa pátria for ultrajada, lutaremos sem temor. Então, assim, eu sempre prefiro, e eu tenho aprendido isso, a buscar a paz, né? Porque a guerra realmente é algo que a gente tem que tentar evitar. Mas se um dia a gente precisar entrar para a guerra, eu vou estar no front. Deputada, eu vou passar aqui para o Ravox. Antes, eu quero só fazer uma complementação em suas falas. Eu acho que está muito bacana. Sei que o horário nós tínhamos definido já até está ultrapassando um pouquinho, mas nós temos, neste momento, 16 mil pessoas nos assistindo no YouTube. Reforço aqui, falo novamente que nós somos o canal mais assistido do Brasil neste momento, ultrapassando games, ultrapassando outros canais. Acho que isso é interessante porque mostra que o povo estão interessados neste assunto que é a política brasileira. E eu quero passar para o Ravox para ele fazer a complementação e fazer as perguntas dele, mas tem que ficar claro também, deputada, que o povo está indo na rua, é a primeira manifestação pró-presidente, porque o povo vai para a rua, muitas das vezes, contra algo que está acontecendo no Brasil. E o povo vai para a rua para mostrar para o presidente da República que ele não tem mais eleitores. O presidente da República não tem mais eleitores. O presidente da República tem soldados, e esses soldados estarão nas ruas dando recado para os parlamentares. Nós precisamos fazer o Brasil andar. Não dá mais para esperar. Não sei se a mesma tem conhecimento, os caminhoneiros deram um recado ontem para os parlamentares. Exato. Que irão fechar Brasília. Irão para Brasília, deram prazo, inclusive, para os parlamentares. É dia 30 de junho. Se até o dia 30 de junho as pautas não forem votadas. Então, chegou no momento que até entendo um pouco esse receio do povo, mas é porque o povo cansou. O povo não aguenta mais. O povo foi para as urnas, a escolha de um novo presidente, para virar essa página, para mudar a nossa história. Deixa eu passar para o Ravox, e o Ravox depois passa... Só um detalhe aqui, tá? Ficou uma pergunta, deputada, a respeito do Onyx Lorenzoni e Joyce Halsemann, fechando acordo com o Centrão e colocando, bem dizer, todo mundo na forca. Foi o que eu entendi, isso eu quero que esclareça, tá? E a questão dos movimentos, essa é a primeira manifestação que o povo está saindo, tá? Eu recebi aqui, eu cobri os caminhoneiros no começo do ano passado, e eu fiz muitos amigos, até meu irmão por ser da estrada, então a gente fez muitos amigos. O que acontece? Eu recebi de 19 estados do Brasil, que se realmente eles ligarem o bruto e desengatar, eles só vão parar em Brasília. Não precisa entrar lá dentro. Vai ter tanta gente que não vai dar para sair quem tá lá dentro. Essa é a lógica. Ou só pelo alto. É a lógica. A gente para lá e cruza o braço e aí. Vai fazer ou não vai fazer? É simples assim. Quem está pagando o salário de vocês é a gente, tá? Agora o que acontece? Nas manifestações que vão acontecer no dia 26 e será um sucesso, e vai ser um sucesso isso, olha só, tem movimentos aí que até então bateu a porta para mim, bateu a porta para o nosso irmão aqui, o Alberto, querendo a cena. Não, se a gente está no movimento,
seja amigável, mas tem alguns movimentos que queriam ser protagonista. E como não estão sendo protagonista, porque agora o povo está indo independente para a rua, eles, espera aí, mas só eu que levo o povo. Se não tiver eu ali, como que o povo vai? Não, eu não aceito. São tudo menininho chorão para mim, tá? O povo é muito mais forte do que qualquer movimento, de qualquer político. O povo é o povo, a massa do povo o povo é que manda. O povo não entendeu ainda que é ele que manda. Quando ele sacar que é ele que manda, minha filha, todo mundo aí vai ter que, escreveu, não leu, o pau comeu. Mas eu quero essa resposta. O Onyx Lorenzoni, Joyce Halseman, ok? Porque nós temos até então que desmentir alguns canais que se dizem de direita. Então a nossa missão aqui não é só um canal de direita, tá? Porque essa camiseta aqui, eu e o Renato na Paulista, tinha pessoas que cuspiam no chão porque lia direita. Olhava para mim e pro Renato com ódio. Só porque via direita. Você Mostrava acredita? o dedo. Mostrava o dedo, fazia careta. Só não pôde pegar a gente no tapa porque, graças à Polícia Militar, com o seu excelente trabalho, estava ao redor ali. Você entendeu? Só por causa disso aqui, ó. Então o PT... pediram pra gente sair, né? Pediram, sai porque os caras vão pegar vocês. Aí gente, aí eu e o Renato, hashtag rua. Sem falar uma palavra, né, Lisboa? Nada, é só ficar parado. É só ficar parado. Então eu queria saber de você, porque olha só, esse é o primeiro canal da internet, tá? De direita, conservador, não que os outros não sejam, mas é um canal 100% governo Bolsonaro, tá? 100%, tá? Até para tirar algumas mentiras e alguns boatos e deixar a sociedade sempre bem informada com o melhor. Eu queria saber da senhora agora, tá? No decorrer, estava falhando muito seu Wi-Fi, agora ele está um pouco consistente. Eu queria saber sobre esse caso. Onyx Lorenzoni, Joyce Halseman, junto, ok? Para criar-se um pouco mais de ministério e fechando acordo com o Centrão. E se puder também, eu queria muito o nome desses caciques. Você não tem ideia como a gente quer espalhar o nome desses caciques para todo mundo. Porque eles têm nome. E o mandato é 4 anos. Tá com você. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou precisar aumentar minha segurança, né? Não, já tem o Brasil. Ai, ai. Olha, eu não participei do acordo, então eu não tenho como afirmar que houve esse acordo e dizer que eles participaram. Mas eu conversei com mais de 15 deputados do Centrão, porque eles vieram me dizer assim, Carla, não me inclui nessa generalização que você está fazendo, porque eu sou evangélica, aí o outro falou, eu sou católico, eu votei no Bolsonaro, eu fiz campanha para o Bolsonaro, no primeiro turno meu partido não me deixou, mas no segundo turno, todas as campanhas que eu fiz, tudo, carreata, eu fui com o Bolsonaro. Teve gente, inclusive, que falou que o partido dele não teve presidente, então ele fez campanha para o Bolsonaro também. Então, assim, vários vieram conversar comigo, porque esse áudio meu de 2 minutos e 47, ele viralizou, e aí, inclusive na bancada de São Paulo, falaram, Carla, não generaliza, porque eu tenho defendido o governo Bolsonaro. E aí eu realmente fui injusta com algumas pessoas, e essas pessoas me procuraram e disseram, você foi injusta, você generalizou e tal. Nesse ponto aí, como eles vieram conversar comigo, e me provaram, tô votando no governo, tá aqui, teve até um que é presidente de uma comissão, falou, olha, teve convocação de ministro lá que eu não coloquei em pauta para poder não desprestigiar o governo, e você não é sacanagem fazer isso, porque eu não tenho nenhum cargo no governo e estou com o Bolsonaro e tal. Então, que tem, tá? Que tem gente honesta ali, honesta assim, não dá para saber, né? Mas que leal ao Bolsonaro e tal, tem. Então, eu posso ser desleal com essas pessoas. Essas pessoas me disseram que houve sim um acordo, que o Onyx Lorenzoni e que a Joyce participou lá dessa comissão especial e que ela deixou junto, mas ela sabia do acordo, para que dentro da comissão especial, onde se discutiram a MP 870, fossem criados 2 ministérios e que fossem um para o PP e um para o DEM, tá? E que essas pessoas, Rodrigo Maia. Isso eu não tenho certeza absoluta se foi assim, mas foi assim que me chegou através de pessoas diferentes. E que quando esses caras que... Porque assim, aí que aconteceu? Você escuta do governo, olha, vota assim, 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 assim.
e de repente você percebe que o próprio governo não se conversou, né? Não se entendeu, e gente do governo está te criticando, você fala, caramba, como é que pode? Então, você se sente traído. É a mesma coisa que eu combinar com um de vocês aqui, que eu vou falar X no meio do Hangout, e eu falar Y, entendeu? E vocês se sentem traídos, entendeu? Inclusive, se eu falar mal de vocês, imagina, no Hangout de vocês. Então, mais ou menos assim que eles se sentiram, e aparentemente, sim, foi um acordo do Onyx Lorenzoni, que a Joyce Hasselman participou. E por que eu acho que é verdade que ela participou? Porque se você olhar nas redes sociais da Joyce Hasselman, você não vai achar em lugar nenhum ela defendendo que o COAF fique com o Moro, ou ela defendendo que a Receita Federal tenha o poder de negociar com o Ministério Público esses enriquecimentos ilícitos, lavagem de dinheiro e corrupção. Você não vai encontrar na rede social dela nada contra a criação dos dois ministérios. Já, se você for para as redes sociais do Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, você vai encontrar o tempo todo ele dizendo que não concorda com as alterações que foram feitas da MP 870 na comissão especial. E você vai também encontrar em vários jornais que a Joyce vai dizer que são fake news, mas você vai encontrar em vários jornais a Joyce falando que o Major Vitor Hugo precisa cair e que ele não está ajudando o governo. Então, assim, a situação está estranha. Eu tenho criticado o Onyx Lorenzoni. Quando eu critiquei ele publicamente, ele falou na frente de 8 deputados, que vieram, inclusive, me dizer depois que ele foi grosseiro. Olha, se tu tem alguma coisa para dizer para mim, tu diz olhando no meu olho. Só que eu sou deputada, tenho imunidade parlamentar, e o que eu quiser dizer de ministro, qualquer um ministro, eu vou dizer publicamente se eu quiser, e ponto final. E não vai ser ele dizendo para mim, batendo no meu ombro, que se eu tenho que dizer olhando o olho no olho dele, que eu vou dizer. Eu sempre admirei o ministro Onyx enquanto deputado, mas fato é, várias pessoas, vários deputados dizem que ele não mantém acordo. E dentro da Câmara, se você fala que você vai votar A, você tem que votar A, porque se você votar B, você é um traidor. Brasília aceita uma traição, mas não aceita o traidor nunca mais. E o Onyx Lorenzoni saiu da Câmara com vários deputados chateados com ele, porque ele dizia que ia votar A e votava B. Dizia que ia colocar A no relatório das 10 medidas e colocou B. E por causa da atuação dele nas 10 medidas, a gente teve problema lá no plenário. Então, assim, Onyx Lorenzoni é uma pessoa que está sendo muito criticada por vários deputados, que não cumpre as palavras que tem dado para os deputados. E vou dizer para vocês, pessoal, nem todos os cargos que se distribuem para determinados deputados são corrupção ou são toma lá da cá. Muitas vezes um deputado fala assim, olha, eu tenho uma pessoa aqui que tem experiência em Denatran, e fala, posso indicar? Pode indicar. Se a pessoa cometer corrupção ou não tiver o perfil, não vai entrar. Exato. Então, o que acontece? Vocês entendem isso, né? Não, muito bem colocado. Muito bem colocado. Agora, você colocando essa questão, então, peraí. Então, quer dizer que eu fiz campanha pro Major Vitor Hugo, tá? Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Major aqui, tá? Em breve ele vai estar aqui junto com a gente. Temos ele aqui, né? Tá? Até a questão da Janaína também, tá? O canal tá aberto. Ô, Jane, vai lá participar lá? Pode vir, tá? Pode vir aqui com a gente, que aqui é um canal. Posso pedir uma coisa, então? Pode. Posso pedir? Pedir para o pessoal curtir as páginas do Major Vitor Hugo no Instagram, no Twitter, para acompanhar, porque ele é muito fiel ao presidente. Exato. E já aproveitar para fazer um merchan e pedir para o pessoal seguir minha página Carla Zambelli, porque eu só tenho 40 mil seguidores. Então já tem mais quase 20 mil aqui já, tá? Você que tá aí do outro lado, se inscreva lá na página do Major Vitor Hugo, tá? Você fala para ele depois, tá? Eu tô mandando mensagem aqui, mas você pega ele lá no parlamento e fala, Major, o Lisboa lá mandou uma intimação, tá? Então ligue para ele. E aqui tá aberto pra gente estar entrando junto. Tem ele também, alguns senadores que ficou de vir aqui com a gente, só estamos esperando as confirmações. Mas então, eu vou deixar bem claro que eu entendi como cidadão comum. Vou dar uma de Jeca Tatu agora, tá? O que eu entendi? Que a Joyce não tá no time. Me desculpa. Fala demais e não tá no time. É o que eu tô entendendo. Fala muito, fala bonito, tem uma boa aleatória, mas não tá no time. Porque o que o Bolsonaro precisa... Diante disso que você falou, só completar o seguinte, quando eu publiquei no Twitter, que eu estava perguntando para ela por que ela não publicava sobre isso, eu perguntei, eu não acusei,
Eu simplesmente fiz uma pergunta, se ela, enquanto líder do governo, por que ela não publicava aquelas coisas? Ao invés dela responder para mim, ela me chamou de burra, disse que eu estou eleita graças aos votos dela, coisa que é mentira, estou eleita graças aos votos do Eduardo Bolsonaro, e começou, assim, a ver as coisas pessoais e me acusou de nepotismo, sendo que já foi explicada, a CGU já falou que não cometi nepotismo. Então, assim, ela começou a pegar em coisas pessoais e não respondeu o que eu perguntei até hoje. A Deputada, a Joyce não tá jogando em 2 times lá dentro? Vamos jogar real? Ô, Lisboa, deixa eu fazer uma pergunta para a deputada, até porque eu estou acompanhando o nosso chat aqui, nós somos mais de 18 mil pessoas e estou acompanhando o chat. Deputada, talvez essa pergunta soa muito assim, mas o que tem a ver a vida particular? Mas não é particular, até porque as duas são parlamentares. E hoje, se você procura tanto a palavra Joyce no Google como Carla Zambelli, parece vocês duas em um lindo casamento. Fotos para baixo e para cima das duas juntas a todo momento. O que aconteceu? Rachou? As ideias não bateram? Não era para as duas estar firme em prol do Bolsonaro? Ou isso continua, mas cada um para um lado? Até para o povo entender, porque eu vi que as maiores perguntas aqui, a maior quantidade de perguntas, é o que foi que aconteceu, porque essa briga de Joyce e Carla agora sim explodiu, e aí uma acusou a outra, uma falou da outra, e a outra veio. Não quero que soa como uma pergunta pessoal, porque eu quero dizer mesmo no relacionamento de parlamentares que as duas são. Não, minha vida é um livro aberto e eu não tenho por que esconder. A Joyce, ela foi uma das melhores amigas que eu tive. Eu cheguei a ter mais amizade com a Joyce do que eu já tive com uma irmã minha, com a minha irmã. Minha irmã, eu tenho amizade muito com ela, amo de paixão, mas nunca consegui ter a amizade profunda que eu tive com a Joyce, nunca consegui ter com a minha irmã. Assim, eu era apaixonada pela Joyce. Quando ela disse que pensava em se candidatar, mas que não tinha certeza e tal, eu criei no Nas Ruas o Aceita Joyce, para ela poder aceitar sair como senadora. Fiz a campanha dela de senadora para ela aceitar e tudo, coloquei nas redes, tudo que podia fazer para a Joyce entrar para a política, para poder, enfim, ser feliz. Eu falava, você quer? Ela falava, eu quero, mas só se o povo quiser, se Deus vier na terra falar comigo, etc. Bom, a gente conseguiu uma baita campanha para ela, ela acabou entrando como candidata a senadora. Quando ela estava candidata a senadora e estava indo tudo bem, ela decidiu, junto com várias outras pessoas, não sei se ela decidiu, enfim, ela foi convidada para ser candidata a governo, só que num evento onde não tinha nada a ver isso daí, entendeu? E muita gente falou que aquilo foi armado e tal, e ela foi para a comissão de ética e decidiram que ela não ia sair candidata a governo, porque era uma decisão do partido, do Major Vitorino, do Major Olímpio, isso, e ela foi vedada de sair, tanto como governadora, como quanto senadora. Tiraram ela do cargo de senadora. A gente ia ter 2 candidatos, e hoje, provavelmente, ela seria senadora junto com o Major Olímpio. Porque quem votou no Major Olímpio votaria nela também, natural. Só que aí, por conta dela ter se lançado governadora e ter desrespeitado o partido, ela saiu e não conseguiu como senadora. Quando ela não conseguiu como senadora, e a gente estava fazendo uma dobradinha, eu e ela pegou, me procurou e falou, olha, eu vou sair como deputada federal. Eu falei, nossa, você me causou um problema agora, porque em quem que eu vou votar, em mim ou em você? Ela deu risada e falou assim, sai você como deputada estadual, então eu te ajudo. Aí eu falei, não posso fazer isso, porque a vida inteira eu só mexo com a área federal, eu não tenho nada a ver com a área estadual, e a deputada estadual que é a minha deputada é a Janaína. E a Janaína, se você perguntar para ela quais foram um dos motivos que ela não saiu federal, é porque a deputada federal dela era eu, e ela não podia disputar comigo, sendo que eu era a deputada dela. A mesma coisa eu. E eu falei, bom, tudo bem, Joyce, você tem seu público, eu vou tentar o meu, seu público é muito maior que o meu, você não vai precisar disso. Quando, durante a campanha, ela começou a dizer que ela era a única pessoa validada pelo Bolsonaro, que era só ela e o Eduardo Bolsonaro, que eram chancelados, a palavra que ela usava era chancelado. Ela dizia que ela era a única deputada chancelada pelo Bolsonaro, e ela batia no peito, falava, sou só eu sou a número 1 do Bolsonaro, e em São Paulo sou só eu. Então, se você quiser votar em alguém que o Bolsonaro quer que você vote, sou eu. E eu tive uma conversa com ela pelo WhatsApp, dizendo, Joyce, você não precisa disso.
Você está indo em cidades pequenas e falando que você é a única deputada, você está tirando voto de gente de cidade pequena e que precisa de 5, 10 mil votos para se eleger. Tanto é fato que as cadeiras de deputados da federal, a gente fez 17 cadeiras. A gente fez voto suficiente para fazer 17 cadeiras. Só que 7 deputados ficaram de fora porque tiveram entre 22 e 30 mil votos, não conseguiram alcançar o mínimo de 30 mil votos. Então, assim, se ela tivesse usado menos esse argumento que ela era a única cancelada, talvez a gente tivesse 17 deputados lá dentro do Câmara só do São Paulo. Beleza. Além disso... Tá um problema no áudio aí. Tá dando microfonia, peraí. O microfone, acho que da Carla. Tá, se tiver ouvindo, assistindo, próximo dá, hein? Tenta falar. Não, agora melhorou? Foi, agora melhorou. Tá, eu acho sem querer, eu apertei o microfone. Então, eu peguei e falei para ela, olha, para com isso, você não precisa disso e tal. Além disso, tiveram algumas intrigas de pessoas que chegaram para mim e disseram que ligaram para a Janaína Pascoal, ligaram para... Por exemplo, eu ia fazer uma dobradinha com a Janaína Pascoal, só eu e ela. E a Joyce pegou e mandou imprimir santinhos dela com a Janaína, sem comunicar a Janaína. Ela mandou fazer, entendeu? Então foi aí que a treta começou. Começou uma treta, assim, ó, de eu falar, mas por que você está fazendo isso? A Janaína é minha dobradinha, por que você está colocando que ela é sua dobrada? Você não precisa disso. Aí a Janaína teve que fazer dobradinha com todo mundo, porque se ela fizesse só com uma pessoa, tudo bem, mas se ela fazer com duas, e dizer, não, eu vou fazer com a Carly, com a Joyce, mas não vou fazer com fulano, não pode. Então ela pegou e saiu fazendo dobradinha com todo mundo, ou seja, atrapalhou meu dobrado. E além disso, houve várias coisas que chegaram no ouvido do Bolsonaro, que eu não vou repetir aqui, porque são coisas muito baixas, e que me garantiram que foram inventados por ela. Então, assim, eu tive muita dificuldade na minha campanha, entendeu? Por conta de pessoas dizerem para mim que eu não era chancelada pelo Bolsonaro, porque era a Joyce. Então, assim, foi muito triste, sabe? E aí, depois, no final, quando ela ganhou, ela me mandou uma mensagem dizendo que eu teria que ter, pelo menos, a humildade de reconhecer que ela me elegeu. Aí eu peguei e mandei para ela uma tabela dizendo que os meus votos vieram da sobra de votos do Eduardo Bolsonaro. Eu falei, olha, eu não dependi de você para me eleger. E ela começou com essa história também de que ninguém no PSL me queria, que foi ela que me colocou no PSL e que ela se arrepende e tal. Gente, o Bolsonaro, quando eu fui para lá em julho de 2018, falei, Bolsonaro, quero me candidatar. Ele abriu o braço assim e falou, só escolher o estado que você quiser. Desse jeito. Então, assim, não tem isso, entendeu? Em julho não, desculpa, foi no começo do ano de 2018, foi bem antes, em abril a gente tinha que se inscrever no... Deputada, vamos passar aqui então para o Paulo César, que é do canal BBT TV, até para que a gente possa voltar, inclusive, aqui para o nosso foco. Eu queria dar essa abertura, e o espaço está aberto para a Joyce também, se ela se sentir que o espaço aqui, o espaço que é grande, estamos passando aqui de mais de 17 mil pessoas nos assistindo, mas se ela achar que o espaço para ela também deve ser cedido, é claro que está aberto para ela e para todos aqui, tá? Não, até porque provavelmente chegou coisa mentira para mim, chegou mentira para ela, então, assim, deve ter tido muito maus entendidos mesmo. Isso acontece, é política, né? Mas a amizade não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, entendeu? Então, eu vou focar aqui, principalmente no dia 26, que é o nosso foco, principalmente, é claro, debater esses assuntos dos corredores, dos bastidores, porque o que passa na televisão todo mundo vê. A gente quer saber dos bastidores, dos corredores, né? Isso é que nos importa, como é que está sendo feito, negociado, tudo. Vou deixar para o Paulo César, que é do canal BBT TV, para que ele possa fazer alguma pergunta, possa cumprimentar, ele entrou agora recentemente, também aqui, e para que possamos focar principalmente no dia 26, que é o dia que o Brasil vai parar em prol ao governo Bolsonaro. Com você, Paulo César. Boa noite a todos, aqui Paulo César do BBT TV, obrigado Lisboa, você é o cara, deixar eu entrar aqui ao vivo aqui, Renatão, você é o cara, hein, tô devendo, Lisboa, Ravox e Alberto Silva, tô devendo para vocês. Carla Zambelli, primeiro, parabéns pela coragem de estar aqui conosco, são poucos os deputados que têm essa coragem que a senhora tem, de encarar a internet, que hoje, na sua totalidade, é o maior movimento pró-Bolsonaro que existe, aqui, pelo menos aqui no YouTube.
Como não tenho muito tempo, eu quero deixar que os meus irmãos comentem também. Eu queria que a senhora, posso chamar você ou senhora? Como que você quer? né? Você, tá, ok. Então, como que, já que eu não tenho muito tempo, eu quero ser breve, porque o importante é todo mundo estar junto aqui. Teria como você definir em uma palavra o que eu vou perguntar para a senhora aqui? Por exemplo, Moro no STF, como que se definiria em uma palavra? Sensacional. Tá, da hora. Armas na mão do povo. Necessário. Necessário. Boa. Lava-toga. Não vejo a hora. Da hora. PEC da Bengala. Super, super necessária. Putz, bacana. Manifestações do dia 26. Cortou o quê? Manifestações do dia 26. Uma palavra. Eu vou. Para me encerrar aqui, para Mandou me encerrar. Janaína Pascoal, com uma palavra. Admirável. Então, tá. Obrigado, tá? Minha participação. Pode passar para outro irmão. Obrigado aí, Lisboa. Vai lá, ô Ravox. É com você, Ravox. Obrigado, Alberto. Deputada, bem, antes de eu entrar no assunto que eu quero entrar para a senhora, e que diz respeito, né, às manifestações agora do dia 26, eu só queria aproveitar e dizer para uma pessoa que viveu meses e meses, né, durante uma campanha e até mesmo uma pré-campanha, onde não estava firmada como candidata, né, dizia sempre sobre a espinha ereta, e batia no povo. E essa mesma pessoa, ela foi eleita justamente pela narrativa dela, aonde parecia realmente ser uma pessoa com a espinha ereta em prol da nação brasileira e junto com nosso capitão, nosso presidente Jair Messias Bolsonaro hoje. Deputada, é claro que tudo que a gente fala aqui a gente não está generalizando, né? Mas para não precisar ficar lembrando toda hora, olha, não querendo generalizar, já saiba então, portanto, que nós não estamos generalizando, né? Quando nós falamos algo sobre os políticos. Bom, enfim. Mas quero lembrar a esta, hoje, parlamentar, que se há uma coisa hoje, né, que o Brasil tem muito apurado, são percepções. E que, de forma alguma, e se quiser botar isso em prova, é só continuar da maneira que está. Nós não perdoamos mais, quando eu digo nós, a sociedade brasileira, nós não perdoamos mais, em hipótese alguma, traidores. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer a uma pessoa, a uma mulher, e eu vou dar o nome dela, claro, porque nós não temos rabo preso com ninguém. A Joyce Hasselman, por exemplo, Joyce, se você quiser vir participar com a gente aqui, o convite já está aberto, sem nenhum tipo de problema. Mas quero dizer a você, Joyce Hasselman, quem tudo quer, nada tem. Dificilmente a senhora seja eleita na próxima eleição. Já vou deixar isso bem claro para a senhora, tá? Se há traição... Porque, deputada Carla, traição de deputados Maria vai com a outra, a gente esperava, né? Traições de PSOL, PT, e nós vamos esperar o quê dessa raça? Nada, só baboseira. Muito bem. Eu quero voltar no assunto agora. O que eu acho que acabou culminando aí para elevar a temperatura, lembrando também que as manifestações convocadas para o dia 26 foi bem antes do pessoal começar a cogitar alguma coisa do nosso presidente Bolsonaro, se o Bolsonaro estava convocando, se soltou texto que tinha a ver com manifestação. A manifestação dia 26, ela vem bem antes, certo? E lembrando e reforçando mais uma vez que é uma manifestação totalmente pacífica. Ninguém de nós, né, ou dessa manifestação dia 26, falou a besteira de invadir alguma coisa. Lembrando, e é muito importante dizer, que esta manifestação do dia 26, deputada Carla, e eu acho que a senhora concorda com isso, é um termômetro, é um recado que nós estamos dando para o Congresso Nacional. Vou dizer por que a temperatura elevou, na minha percepção. Teve parlamentares do Centrão que disse, né, ou nós, apoiadores do Bolsonaro, abaixássemos o nosso tom, ou eles não iriam aprovar medidas provisórias necessárias. Ou seja, o que nós entendemos? É a afronta que vocês querem? Vocês querem bagunçar o Brasil?
De repente, nós podemos dar uma ajuda para vocês que querem bagunçar o Brasil. Só que quem vai sair perdendo, deputada Carla, são eles. Pode acreditar. Porque, ao contrário de décadas atrás, hoje o povo está muito bem informado. E não é Rede Globo, Folha de São Paulo, Revista Veja, Isto É, que vai conseguir manipular a massa hoje. Não. Essas mídias tradicionais não valem mais nem o que comem, para falar bem a verdade para a senhora. Então, aí, e eu vou chegar também do Maia agora. Aí nos chamam que nós somos radicais, extremistas. A senhora há de concordar comigo o seguinte, eu estou falando isso aqui agora porque eu tenho certeza, viu, deputada Carla, que muitos parlamentares assistirão este vídeo, se é que não estão assistindo. Radical, extremista, é o que pessoas desse Brasil, trabalhadores, quando são trabalhadores. Ser trabalhador hoje no Brasil já é um grande sucesso, sabe? Radical e extremismo são as pessoas que ficam no corredor de um hospital no chão. Isso a gente prova aqui facilmente. Ah, mas isso é caso isolado. Não é, não. E mesmo que fosse, deputada, isso é inaceitável. Extremismo e radical são... Nós temos por volta de 6 mil mortes por mês, vidas assassinadas, por falta de uma segurança de qualidade. E nisso, eu não estou tirando os méritos das forças de segurança. Pelo contrário, sabe? São homens até corajosos, até demais. E também a educação nossa, haja visto o exemplo aí das manifestações próximas que tiveram agora, que até nos cartazes você via a bela educação desse país. Isso, para nós, deputada Carla, é extremismo ser radical num país tão rico como o Brasil. A nação mais rica, né? É a potência do mundo quando a gente fala de riquezas natural. O Maia, por exemplo, soltou no Valor Econômico, quer dizer, o Valor Econômico soltou o Maia criticando nós, apoiadores do Bolsonaro. Carla, eu não fui delatado pelo Constantino da Gol. Para que isso fique bem claro para esse gordinho aí, que hoje é o presidente da Câmara dos Deputados Federal, e que fique bem claro também, viu, Rodrigo Maia? Nós temos que usar palavras, Vossa Excelência, mais como uma obrigação, talvez, sabe, do que um sentimento. Nós pouco temos respeito hoje a muitos, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esse sentimento hoje, deputada, está tomando conta do Brasil. É sentimento, não é armação, são emoções. Por quê? Porque hoje, é que nem eu falei, as nossas percepções estão muito aguçadas. E aí, o que o Maia diz? Onde que o Maia colocou aqui? Que nós temos também, em outras palavras aqui, baixar o tom, né? E que nós temos que entender que nós podemos debater com eles. Mentira! É mentira. Eu entendo que a senhora representa uma parcela da sociedade que votou na senhora, outros tantos representam a sociedade brasileira, e isso forma um corpo da sociedade brasileira. Mas, deputada, que vai totalmente contra as nossas vontades, os nossos anseios. Ou seja, então, só para resumir tudo isso, Carla, a nossa paciência acabou. Nós queremos dar esse recado aos parlamentares, seja deputado federal, seja senadores e até ministros do Supremo Tribunal Federal. Ninguém vai sair arrebentando nada, não. E essa talvez será uma das maiores manifestações de todos os tempos no Brasil, porque nós não estamos fazendo uma manifestação contra um executivo. Pelo contrário, nós estamos de acordo com as ideias do nosso presidente Jair Bolsonaro. Que isso sirva, pelo menos, às casas, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado, que sirva para eles poderem entender o recado das ruas. Nós não somos radicais, tampouco somos extremistas. Pelo contrário, nós somos brasileiros sofridos que há 30 anos vem presenciando diálogos intelectuais e que não resolvem nada, a não ser para pessoas comerem lagostas e tomarem vinhos com 4 prêmios internacionais, dentre tantas outras coisas. Ou seja, a intelectualidade e esse diálogo e entendimento, nós entendemos, deputada Carla, nós entendemos a necessidade de um diálogo e a necessidade de um entendimento. Este é o melhor caminho. Porém, isso não está funcionando no Brasil. E aí é onde entra o que o Alberto falou agora há pouco. Talvez dia 26 seja a última manifestação nas ruas. Está isso aqui, para o pessoal ir para o endereço Brasília e falar para muitos lá, saem com as mãos levantadas.
Nós, deputada, queremos resolver o Brasil. Nós não queremos mais blá, blá, blá. Nós não queremos mais fazer papel de trouxas enganados por políticos, como, por exemplo, uma tal de Joyce Hasselman, como, por exemplo, um tal de Kim Kataguiri, que usam narrativas que vai de encontro àquilo que a sociedade de bem do Brasil pensa, para depois nos dar uma facada nas costas. Então, nós estamos cansados, sabe? Então, deputada, eu peço à senhora, por favor, eu estou vendo aqui a disposição da senhora, pelo menos, até o momento, né, em estar ao lado do presidente Jair Bolsonaro, e digo que hoje, quem está ao lado do presidente Bolsonaro está ao lado do Brasil. Né? E que a senhora continue firme dessa maneira. E que também não incentive, não, diálogo com bandidos. Me desculpa, eu não estou generalizando, mas os detectamos. E nós só precisamos de mais nomes de outras cabeças para a gente acabar de afundar os nomes, politicamente falando, para que a gente reconstrua esse país. Uma coisa fique bem claro. Esse país, deputada Carla, vai dar certo. De um jeito ou de outro. No amor ou na dor. Quem vai escolher o caminho é o Congresso Nacional. Então eu peço à senhora, por favor, mantenha realmente fiel ao nosso presidente, é o mínimo que eu espero da senhora. Eu venho acompanhando a senhora, fiz até um contato com a senhora via Twitter. Por favor, porque assim, as baixas naturalmente estão acontecendo, naturalmente, porque são pessoas canalhas, mau caráteres, os intelectuais da vida. Só que não pensa que no drama da sociedade brasileira, no drama desse paizão, velho, de guerra. Olha a potência, deputada, que nós temos na mão. E o brasileiro já sabe do que eles têm na mão. Então vamos fazer esse país dar certo, de um jeito ou de outro. Então, por favor, Carla, conto com a senhora, por favor, que mantenha a sociedade brasileira, né, e mantenha principalmente aliada ao nosso presidente Jair Bolsonaro, que eu tenho certeza. Os twitters que saem, né, da conta dele, muitas das vezes eu entendo como assim, sociedade, me ajude, pelo amor de Deus. Eu estou no meio de bandidos. Eu deixo para a senhora. Pode falar, deputada. É isso que me fez... da minha parte, eu digo uma coisa. Eu sou radicalmente correta. Eu posso errar, gente, quando eu erro, por exemplo, tem muita gente que fala que eu errei quando eu fui para a China. Aí muita gente vai falar assim, mas caramba, por que tocou nesse assunto? Porque eu não fiz por mal. Eu não fui para a China para sacanear ninguém, eu não fui para a China para comprar nada, não fui para a China para vender o nosso país, para trair nossa pátria. Eu fui para a China porque me pediram para ir para a China, para tentar reconstruir um pouco da imagem que ficou de que o Brasil não ia vender nada para a China, não ia comprar nada da China na época da campanha. Então, eu fui tentar reconstruir um pouco dessa imagem para a gente não perder 110 bilhões de dólares em importação e exportação. Eu gostei de ir para a China? Vocês acham que eu gostei de ficar 29 horas no avião para ir, 29 horas para voltar, conversar com o Partido Comunista, gente que fala para você que é ateu? Eu não preciso disso. Eu não preciso fazer turismo, entendeu? Eu fui porque eu tinha uma obrigação, eu fui como obrigação. E até hoje tem coisas que eu não posso falar, porque senão eu ponho o país em um problema diplomático. Então eu não posso falar. Quando vocês veem que eu erro, porque eu vou errar, eu sou ser humano, a Janaína errou agora, ou talvez ela esteja certa, todos nós estejamos errados, mas, enfim, hoje eu penso que ela errou. O fato da pessoa ter errado não transforma a pessoa numa traidora. Então, assim, o que eu proponho? E digo até em relação a Joyce, talvez, na cabeça dela, esse tipo de acordo de entregar 2 ministérios seja uma forma que vai trazer muito mais benefício para a população, de nós aprovarmos uma reforma da Previdência. Eu não estou querendo justificar, eu não acredito nesse tipo de política, eu não vou dialogar com bandido, eu não vou fazer acordo com bandido. Vocês podem ver que eu não peguei nenhuma liderança, nenhuma vice-liderança, nenhuma presidência de comissão, não peguei nada, porque eu não quero entrar em conchavo político. Eu quero continuar tendo a minha independência e falar o que eu acho, o que eu penso. Essa vai ser eu. O Bolsonaro nunca pegou presidência de nada, nunca foi líder de nada. Por quê? Porque ele falava o que dava na telha dele, entendeu? Então eu quero seguir mais ou menos esse caminho, quero falar o que quiser.
No dia que eu for líder de alguma coisa, eu vou ter que liderar as pessoas e falar o que todas aquelas pessoas pensam. Eu perco minha identidade. Eu não quero perder minha identidade. Então, assim, talvez seja até legal a Joyce participar, para ela poder dar o lado dela, os fatos dela. Quando ela me respondeu, ela falou assim, porque eu sou inteligente e estou fazendo conta de matemática básica. E você é burra, não sabe. De repente, a conta da matemática dela faz sentido para algumas pessoas, e talvez essas pessoas queiram até reelegê-la. Talvez, em alguns casos, os fins justifiquem os meios. Agora, assim, eu não penso assim. Não pensam assim como eu, vão acabar se identificando comigo e se aproximando de mim. E é isso que vocês vão ter que esperar de mim. E o que eu tenho de errado, eu falo. O que eu achei que eu fiz de errado, eu falo, entendeu? Eu não tenho problema de não falar. Dia 26 eu vou estar na rua porque eu acredito de verdade que a gente precise dar um recado para o Brasil, para a imprensa, para o Congresso, para o STF, de que nós não saímos da rua, que nós não fomos lá apertar 17, confirma e pronto. Dane-se, elegeu o Bolsonaro, elegeu alguns representantes no Congresso e a gente vai estar lá junto. Eu vou estar na rua dia 26 não como parlamentar, eu vou estar lá como cidadã, que votou em Bolsonaro e que quer apoiar meu presidente. Se me convidarem para subir no caminhão de som, para poder comentar alguma coisa, explicar alguma coisa, eu vou. Mas eu não estou lá como parlamentar, né? Então, eu queria convidar todo mundo para participar, fazer uma coisa pacífica, tentar conversar com os deputados do seu estado, que sejam do Centrão, de uma forma a trazê-los para perto de nós, mostrar para eles que nós vamos lembrar quem ajudou o Brasil daqui a 4 anos de novo, que eles vão ser reeleitos se eles ficarem do lado do Brasil, e quem ficar contra o Brasil, a gente vai partir para cima em 2022, pode não ser agora, porque pode não ser maioria, e a gente pode ser que a gente consiga resolver o que a gente tem para resolver, mas a nossa memória já não é a mesma de tantos anos atrás, não, agora a gente tem internet, agora a gente tem líderes como vocês, que quando precisar vir na internet, falar fulano, ciclano e beltrano votou contra o Brasil naquela época, vocês vão fazer. Então, é mais ou menos isso, agradecer o convite, desculpa qualquer coisa, eu sou assim, eu vou e falo, e quando vocês precisarem de mim, pode chamar que eu estou por aqui. Deputada, eu gostaria de dizer que nós estamos felizes pela mesma como representante do parlamento, a primeira a estar aqui no canal Youtubers de Direita, chegar aqui e propor esse bate-papo com o povo brasileiro. Aqui não tem nenhuma estrela, aqui não tem nenhum comunicador de canal estrela, sabe? Nós somos do povo, aqui é pai de família, é pessoa que levanta cedo, sai para trabalhar, e nós estamos conseguindo mudar essa história da comunicação no Brasil, porque precisamos mudar a história. E só vai vir aqui, só vai estar aqui, assim como a mesma que é parlamentar, quem tem compromisso com o povo, quem não tem medo de ser praticamente sabatinado aqui. A pergunta é a si mesmo, são perguntas simples, humildes, é que o povo que está em casa quer saber. Aqui não tem pauta, eu conversei com o seu assessor, quero agradecer o atendimento que eu tive por ele, sempre muito educado, mas não passei para ele uma pergunta. Não, e ele também não me questionou absolutamente nada. Olha, o que vocês vão perguntar, mas o que vocês vão falar? Não, nós estamos a fim de conversar com a deputada, e se ela tiver interesse, nós temos lá um pessoal que quer conversar. Então, eu acho que tem que ser assim. O convite será feito para outros deputados, para outros senadores. O Cajuru já esteve em outras ocasiões com a gente aqui, não no YouTube de Direita, ele será convidado, está sendo convidado para vir também, mas ele já teve outros canais aqui que nós reunimos para conversar. Ele já viu a agenda, tá? Já falei com ele, já me mandaram aqui. A agenda, possivelmente, essa semana ele vem. Ele também tem o Major Olímpio para confirmar, tá? Então, nós estamos atrás de pessoas para conversar. Nós temos que deixar um recado simples nessa noite de segunda-feira. Dia 26, o povo vai para as ruas. Esse é o recado. Nós estaremos nas ruas em prol de uma nação. Em prol de uma nação que quer progredir, que quer ter emprego, quer ter saúde, quer ter educação, quer ter um lugar melhor para criar nossos filhos. É isso que nós queremos. Eu vi a mesma comentando aí, em um momento seguinte, tem uma professora aqui dando aula para o meu filho. Nós queremos que, não aí dentro da onde a mesma está, mas lá na rua, seu filho possa brincar. Seu filho possa ir para a rua. Acabou as brincadeiras de rua, ninguém brinca na rua mais. Acabou. E nós não vamos deixar que 513 deputados
que 81 senadores, que alguns do Supremo Tribunal Federal, que se resume aí no montante de 600, possam vencer 220 milhões de habitantes. Nós não iremos deixar isso acontecer, de forma alguma. Porque o recado que está sendo dado é que o Brasil é nosso. O país é nosso. Essa nação maravilhosa, hoje eu vi o presidente falando que ele foi tirado o sarro da cara dele quando ele dizia sobre nióbio, sobre grafeno, sobre grafite, sobre bauxita. Ele disse que as pessoas falavam para ele, chama o nióbio para ser seu ministro. Né? Brincava com ele e zoava da cara dele quando ele era candidato. E agora está aí. Nós somos soldados, estaremos nas ruas dia 26. Vou pedir para você que está me assistindo, dê o seu like, se inscreva no canal YouTubers de Direita, porque amanhã nós estaremos aqui 8h30 da noite novamente. Às 8h30 nós estaremos ao vivo em mais um papo com a população. Vou retornar novamente para você, Carla Zambelli, agradecendo em nome aqui do Lisboa, em nome do Renato, em nome do Ravox, em nome do Paulo César, agradecendo por ter aceito esse convite e não vir conversar assim apenas conosco, mas com a população. O Renato tem uma pergunta, tá? Já tem uma pergunta? Tá, vou deixar com o Renato antes. Só para finalizar. Tá, porque já passou aqui no nosso canal mais de 100 mil pessoas. São 100 mil brasileiros que estão esperançosos, que é algo para o nosso Brasil. Vai lá, Renato, você já finaliza daí. Carla, eu só queria agradecer e queria falar aqui, mesmo que virtualmente, olhando para você, para colocar uma pedra, porque muitos estavam ansiosos por isso. Alguns até me falaram, nossa, Renato, você criticou a Carla na época da China e agora vai falar com ela? Eu falei, sim, porque eu quero saber isso e saber outras coisas. Para mim ficou explicado aqui, pelo chat, eu vi que as pessoas entenderam. Ali, nossas críticas, não só minha, mas como a maioria das pessoas, foi uma grande preocupação pela visão que nós temos da China e por entender qual é o sistema deles, mas ainda mais, foi por algumas companhias que estavam ali, naquela delegação. Né? Não precisa entrar no mérito, não quero falar, criticar nomes aqui, já falamos o que tinha que falar. A pedra está sendo colocada hoje, eu acho que a população entendeu, então esse foi um bom veículo para eu entender e o povo entender também o seu lado. Eu entendi. Então, para morrer esse assunto, virar essa página, tá? Porque eu quero falar para o povo o que o Alberto falou. Para nós, o assessor e nem ela chegou e falou assim, ó, não vamos tocar nesse assunto nem aquele. Não falou nada, falou vamos para a live. Tá? E foi muito bom tocar nesse assunto, porque assim a gente consegue acabar com essa história, tá certo? Você está jogando do nosso time, está jogando no time do Brasil. Eu só quero deixar, seja a nossa porta-voz lá dentro, leve uma mensagem, por favor. Nós estamos machucados. Nós estamos com o coração ferido. Nossa alma já não aguenta mais. Nosso povo sofrido não aguenta mais e você sabe do que nós estamos falando. Por isso que às vezes nos exaltamos, até batemos. Eu erro todo dia no meu canal. Todo dia eu tenho consciência. E eu estou pronto para quando vim criticar, porque eu sei que eu erro. Porque muitas vezes a nossa emoção sobrepõe a razão. Porque nós estamos vendo uma barreira que parece que não conseguimos destruir. E eu acho que é esse o sentimento. Então, por favor, Carla, leva essa mensagem. Que nós estamos machucados, mas não estamos mortos. E que está vindo uma tsunami aí. A tsunami do povo. E no YouTube, uma tsunami chamada YouTubers de Direita, que veio para ser a voz do povão. A voz está aberta a todos, YouTubers e não YouTubers, para participação. E deixo aqui também, está aberto ao parlamentar, como a Carla fez, veio aqui, ó. Para mim esse assunto morreu, tá? Morreu, página virada, vamos para o nosso Brasilzão, porque é isso que a gente precisa. Precisamos de união num momento tão perigoso. Então a gente precisa dessa união. E precisamos de você, Carla. Nós precisamos de você. Precisamos de todos que estão lá. E eles precisam entender que nós precisamos dele e eles precisam de nós, para o nosso Brasil progredir. Tá bom? E está aberto aqui para os parlamentares a hora que quiser. É só entrar em contato. Um grande abraço. Obrigado, viu? A nossa tag, Carla, depois se você puder dar uma moral para nós, a tag lá no Twitter é YouTubers de Direita com Bolsonaro. YouTubers de Direita com Bolsonaro, tá? Porque, Alberto, eu já vou passar para o Alberto.
Com Bolsonaro, tá. YouTubers, no plural, YouTubers de direita com Bolsonaro, tá? Essa é uma tag que a gente colocou justamente para mostrar que quem está com o capitão não está sozinho, porque nós vimos a necessidade que realmente precisava a internet ter pessoas com posição, com apoio, e mostrar numa linguagem simples para a população, porque nós, eu que falo aqui povão, a gente é simples. É arroz com ovinho, basicão. A gente quer entender o que tá pegando, só isso. Você entendeu? Eu vou filosofar. Não. Fala simples. Fala basiquinho que nós vai compreender. Vai dar merda? O que a gente faz para não dar merda? É isso? Então vamos fazer isso para não dar merda. Acabou o assunto. Só fazer uma perguntinha final aqui pro chat. Diga sim aí se você também está com a Carla Zambelli e com o Brasil. Diga sim aí, para ela sentir o carinho do chat, como mudou aqui muitas pessoas, tá? Então é muito boa, foi muito excelente a sua participação aqui. Vou dizer uma coisa, gente. Vocês falaram, a gente precisa de vocês, né, no Congresso. Eu acho que muito mais do que vocês precisam da gente, a gente precisa de vocês, porque eu imaginei que fosse ser difícil. Eu estava esperando que fosse ser difícil, mas eu nunca imaginei que ia ser... não tem uma palavra, assim, mas não chega a ser aterrorizante, porque não me dá medo, mas é demoníaco. É um negócio, assim... É asqueroso, é nojento muitas vezes, e muitas vezes é muito difícil passar por tudo isso. Então, passar por uma live como a de vocês, e poder falar a verdade, e, enfim, ser julgado pelo que tiver que ser julgado, mas pela verdade, é muito legal. Obrigada pela oportunidade, e fico à disposição de vocês aí nos meus canais. Quem não me conhece ainda estiver ao vivo, pode ir lá, eu tenho Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, é só colocar Carla Zambelli que acha. Tá bom, gente? Obrigada. Boa noite, eu vou jantar, que eu não jantei ainda, estou morrendo de fome. Tá bom, deputada, muito obrigado, pode ficar à vontade, tá bom? Obrigado mesmo, e estenda esse convite aos demais colegas lá, para que a gente possa continuar batendo papo aqui. Pessoal, muito obrigado, você que nos acompanhou nessa live da segunda-feira. Mais uma vez, recorde de audiência no YouTube inteiro nessa noite de segunda-feira. Eu vou deixar aqui com Paulo César. Falou pouquinho, né, Paulo César? Mas foi crucial o Paulo, hein? Ele fez que nem os programinhas de TV lá, né? O bate-bola com a cara. Ele fez o pinga-fogo ali. Então, Paulo César, vou deixar para você fazer suas considerações, cumprimentar o povão, pedir, pessoal, se inscreve aqui no canal, amigos. Se inscreve aqui, ó. Você tem que estar inscrito, porque amanhã agora, tem outro convidado. Amanhã tem outro político, amanhã tem um senador, e ó, daqui a pouco tem um presidente da República aqui. Escuta que eu tô falando, hein? Já estamos articulando. Vou deixar, peraí, deixa eu só complementar, que nós já estamos articulando com o presidente da República, e eu já tive uma sinalização do seguinte: o YouTuber de direita pode ser o primeiro canal a entrevistar o presidente da República lá em Brasília. Então, se inscreve aqui, porque depois que você vai ser notificado, amigo. Vai ser notificado, entendeu? Vou passar aqui pro Paulo César, Renato. Deixa ele falar um pouquinho, porque... coitado. Ele tem que falar. O Paulo César do canal BBT TV. Tem que falar. Você não sabe a emoção que eu tô aqui, cara. Só de participar com você nessa mesa. Pra mim, isso aí... Se eu ficasse quietinho aqui na minha, tava de boa já, cara. Sossegado. Então, muito obrigado, Alberto, Ravox, Lisboa, todos que estão, Renatão. Pô, vocês são demais, cara. Pessoal... BBT, canal BBT, escreveu BBT, já tá dentro do canal, já posso se inscrever, mas, cara, o negócio é dia 26, eu tô vivendo dia 26, só. O negócio, foque nesse canal YouTube de direita, deixe o canalzinho BBT de lado, foque nesse canal, compartilhe esse canal e vamos embora, vamos arregaçar com tudo. E se os deputados tiverem coragem, pode chegar que vou mandar minhas rapidinhas. Vai ser sabatinado, As rapidinhas de Paulo César. Cara, foi excelente, ó, parabéns. Vai lá, Ravox. Ravox, faz as suas considerações finais aí, amigo. Alberto, BBTV, meu irmãozão Renato, meu parceirão Lisboa, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado a cada um de vocês que passaram hoje aqui pelo
canal YouTubers de direita. O meu canal é o Havox Brasil, colocou Havox Brasil, estamos juntos lá. Às vezes estou bravo, às vezes estou de boa, só depende dos políticos. O que eu quero dizer, olha, como é importante isso, Alberto, Lisboa, Renato, BBTV, esse diálogo, esse debate, né, informal, até podemos dizer assim, né, sem nenhum tipo de estratégia, como emissoras de televisão, rádio e por aí vai, fazem, ou jornais, né, sempre com interesses partidários numa entrevista ou num debate. Isso é nítido, a gente percebe muito bem, principalmente quando se trata de uma organização globo no nosso país. E aqui não. Aqui eu falo a linguagem do povo, como Lisboa, como Renato, como Alberto, como BBTV, todo aqueles nossos anseios, nossas expectativas com esses parlamentares e com o nosso sistema político brasileiro. Então, você que está saindo de um movimento aí que está em queda livre, se inscreva aqui no canal YouTubers de Direita. Uma coisa eu garanto para vocês. Eu estou de olho no Lisboa, Lisboa está de olho no Alberto, Alberto está de olho no Renato, Renato está de olho no BBTV. Aqui, não, nós somos povo, tá? Como o Lisboa sempre está falando, o Renato também. Aqui, parceiro, quando a gente perceber que é uma cobrinha para se criar, na cabeça já está pisado. Nós não queremos mais. Nosso Brasil precisa definitivamente ser consertado. E nós vamos consertar essa nação. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado a cada um de vocês que deixaram um like e deixaram aqui uma mensagem para nós. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Vai lá, Renatão. Faz as suas considerações aí. 20 Vai lá. mil likes. Recorde, hein? 20 mil? Dá para fazer 30. Tem mais 10 mil aí, ó. Dá para fazer 30, hein? Like. Sim, tirei um peso aí, né? Um peso. Conseguimos ver quem realmente é a Carla aí falando naturalmente, conversando. Veio aqui na disposição, como eu disse, pessoal, aqui, ó, se tivesse isso, eu tinha contado para vocês, viu? Aqui é na lata. Veio na disposição, não fez exigência nenhuma de, olha, não me pergunta sobre a China, não me pergunta sobre fulano, não me pergunta sobre a Joyce, não. Vamos falar de tudo. Falamos, tiramos aí os erros, desentendimentos e acabou. Página virada, porque o nosso Brasil precisa de força, precisa unir, tá? Precisa unir. Isso eu falo para mim, falo a todos também, mas para mim também, os policiais mais até também para segurar a emoção às vezes em algum momento, né? Porque a gente pode também cometer injustiças, né? Correto. Fiz uma reflexão também durante essa live aí sobre algumas coisas. Então vamos para cima porque o nosso Brasil chama. E eu quero mandar um abraço aqui, ó, pro meu pai que tá lá assistindo. Ficou o tempo todo aí. E hoje eu não vou pedir para você se inscrever no meu canal. Eu vou pedir para você, quem puder, se inscrever no canal do meu pai, que manda bem também lá, ó, arrebenta. E maia esses políticos lá, os safados, né? Ó, pau nos safados, pau no Lulão. Claro, O canal O Pai do Questione-se. O Pai do Questione-se. E vai ter um sorteio lá legal essa semana que eu vou fazer com ele, tá bom? Então fica o convite para que você possa ir lá. E pai, um grande abraço aí para você. Ó, minha irmã também tá aí, a família tá aqui. Um grande abraço para toda a minha família. A Aline também, que é a moderadora, que tá sempre no ponto, aí em cima, sempre ajudando a gente. Muito obrigado. Obrigado a todos os amigos que acompanharam. Tamo junto aí. E dia 26 tá chegando, hein? Vamos lá. E se algum político nessa nossa conversa aqui hoje se sentiu ofendido, tá aberto o canal aqui. É só Com certeza, com certeza. Eu também quero agradecer, vou deixar para o Lisboa fazer as honras do final, né? Porque o Lisboa tem superchat para ler ainda. O Lisboa vai ficar pelo menos mais 2 horas com vocês. Tá com chinelão agora aí. Mas eu quero agradecer aqui esse prazer e essa felicidade que eu tive de estar aqui moderando, né? Falar com a primeira deputada que veio aqui. Eu sou um patriota, eu sou um amante dessa nação, meu amigo, e eu sou do tipo daquele que é o seguinte, não fala mal do Brasil, não. Não fala mal, pode falar mal de mim. Fala mal de mim, mas não fala mal do Brasil, não. E nós estaremos aqui todos os dias debatendo os assuntos da nossa nação. Porque nós um dia vamos ainda sentar aqui para comemorar, para dizer, tá vendo como que valeu a pena? Olha como valeu a pena brigar pelo nosso Brasil. Então, às vezes, a gente se exalta aqui um pouquinho, a gente fala as coisas que não deve, mas nós somos seres humanos. E aqui quem está falando com você é um pai de família, um cidadão brasileiro que ainda acredita nesse país. Sempre acreditei. E eu tenho certeza que isso aqui vai dar certo, tá bom? Eu estou lá no meu canal, o Giro de Notícias, estou lá no vlog do Alberto Silva. Quem quiser me seguir, quem quiser ir lá se inscrever no canal, todos os dias eu estou lá.
para debatermos assuntos desse nosso Brasilzão. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Se inscrevam aqui, ó, no canal YouTubers de Direita. Amanhã, 8h30 da noite, às 20h30, nós estaremos aqui novamente. Vai daí, Lisboa. Se encerra aí. Só tem que agradecer Alberto, BBTV, Ravox, Renato e a deputada que deve estar vendo aí o finalzinho da live. Obrigado, Carlos Zambelli. Deus abençoe você, tá? A sua família. Deus abençoe. Eu acho que mais digno de tudo é a gente dar uma salva de palmas pro povão aí. Família, né, turma? Povão aí, parabéns para vocês. Primeiro canal de direita quebrando recorde de audiência aqui, sem panelinha, sem tomar lá da cá. Simplesmente cidadãos comuns, não precisa inventar muito. Mas nós temos posição, né? Ô, Lisboa, teve um esquerdista que falou que o Bolsonaro tá dando dinheiro para nós. Isso é boa, hein? Eu li esse comentário, viu? Eu li. Você é o cara, hein? Falou, o Bolsonaro tá dando dinheiro para você. Falei, cara, nós estamos aqui de graça, amigo. Estamos aqui de graça. Aliás, de graça não. Pelo Brasil. Isso. Nós estamos aqui pela nação. É pela bandeira, é pela pátria. É que o pessoal... Qual foi a resposta, Renato? Tem que mudar essa cabeça, né? Fazer algo por amor não precisa envolver coisa monetária. Fazemos por amor ao Brasil, assim como fizemos a campanha. Foi de graça, não precisou de R$30 de um pão com mortadela. Outra coisa aqui, Nando Moura, vem pra cá, meu filho. Fica olhando, turminha. Amanhã, convidado especial, às 20h30. Marca no ponteiro, 20h30 estaremos aqui. Primeiro canal da internet de direita, conservador sim. Apoiador de Bolsonaro sim. Não tem esquerdinha caviar aqui não, tá? Me desculpa, mas aqui não é o reduto de esquerdinha não, tá? Aqui é reduto de brasileiro. Quem veio de graça, escreve aí. Isso, quem veio de graça se inscreve aí. Deixa não. E é tudo robô. É tudo robô, será? De acordo com a grande imprensa, somos... Não acredito. Se for todo mundo... Nós vamos cair na Folha, hein? Cuidado, hein? YouTuber direita na Folha, trazendo robôs, hein? É mesmo, hein? Eu acho que a deputada era um robô, hein? É um robô também. Então vamos encerrar aí, turminha. Obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. O meu canal no YouTube aí é Vlog do Lisboa, tá? Você vai ver um carequinha assim, igualzinho a mim. Aí você vai lá e se inscreve, dá essa moral aí, tá bom? É Vlog do Lisboa, fechou? Tanto o meu vlog como um vlog do Fernando Lisboa, mas é só colocar Vlog do Lisboa, você vai me ver, é um desenho lá, você vai lá e clica no careca, tá? Então amanhã estaremos aqui no nosso encontro diário, tá? Lembrando, juntos somos mais fortes. Mandar um abraço para o nosso presidente Bolsonaro e para todos aqueles que estão junto com o Brasil. Obrigado, turma, pela credibilidade. Você que está se inscrevendo agora, muito obrigado. Todos que ajudaram no Superchat, foi muito, não conseguimos ler para dar atenção à deputada. Muito obrigado, Deus abençoe você e a tua casa. Deus abençoe cada um aqui da bancada. E até amanhã, turminha. Amanhã não vou contar porque é segredo, mas amanhã, hein? É amanhã, tá? Amanhã às 21h, beleza? Alberto, um abraço. BBT TV, um abraço. Junto, irmão. Um abraço, Vox. Valeu, irmão. Um abraço, valeu, pessoal. Renato. Um abraço, deputada. Um abraço, povão. É nós nessa bagaceira. Fui. Abraço.